personagem principal amava muito ler romances. Ela era fascinada por tempos antigos, bailes e vestidos lindos, e tudo que sonhava era um dia se encontrar nesse conto de fadas. E um dia, a heroína percebe com horror que não entende onde está agora e nem como chegou aqui. A última coisa que ela lembrava era de receber uma carta de aceitação da faculdade e ir dormir, quando de repente uma mulher estranha se aproximou. Ela repreendeu por demorar tanto para se vestir que isso não mudaria nada, e então agarrou sua mão com força e disse para ela ir. A garota estava apavorada e não entendia o que estava acontecendo, onde estava, quem era aquela estranha e por que falava com ela daquele jeito. A estranha respondeu que precisavam se apressar, pois logo teriam que assinar um contrato com os cavaleiros reais. E então a garota começou a entender o que poderia ter acontecido com ela. A heroína ficou nervosa, é claro. Ela sonhava em se encontrar no centro de um conto de fadas, mas não acreditava que isso pudesse realmente acontecer. Ela olhou em volta novamente e se certificou de que aquilo não era fantasia, mas realidade. Ela se viu no romance que estava lendo e renasceu como uma personagem secundária, uma garota chamada Ludia Arlili Mertens. E a estranha ao lado dela é sua melhor amiga, Ilian Chimitzela Pelletien. Ela disse que, se tivessem sorte, veriam o próprio príncipe no campo de treinamento e como sonhava em se tornar sua esposa. Ela pegou as mãos da amiga e acrescentou que adorava homens bonitos como o príncipe. A garota tinha certeza de que, quando o príncipe a visse, certamente ficaria louco por sua beleza e se apaixonaria perdidamente. Elian é a única amiga de Ludia e ela também é uma personagem secundária que é executada por perseguir o príncipe. E é também por causa dela que Ludia será morta, pois será acusada de cumplicidade. Ela estava impaciente para ver o príncipe, ela agarrou a amiga e tentou apressá-la, mas Ludia queria pensar. No que mais se poderia pensar aqui? Ela não sabia como toda essa história terminaria e que sua amiga tinha acabado de renascer. As garotas foram para o palácio. Tudo ao redor era luxuoso e solene, como em um conto de fadas. As garotas foram recebidas por um homem de uniforme que ficou deslumbrado com a beleza delas. Ludia ficou envergonhada e agradeceu ao homem. No caminho para cá, ela tentou lembrar de todos os feitiços e orações que conhecia, mas nada funcionou. Será este realmente o seu destino? Aceitar ter reencarnado em seu romance favorito e esperar pela morte? Mas ela tem um raio de esperança porque conhece o enredo da história e as memórias da heroína. E talvez ela consiga de alguma forma encontrar uma saída e escapar de um destino terrível. O oficial tentou ser educado com as convidadas e com garotas tão adoráveis e ofereceu ajuda, voltando-se para Lady Ludia e perguntando se poderia levá-la até lá. A garota ficou derretida com tamanha galanteria. Ninguém nunca tinha tratado assim antes. O homem deu a mão às garotas e as ajudou a descer a carruagem. As heroínas agradeceram ao gentil homem. Ele ficou encantado com a atenção delas, respondeu que não era digno de agradecimento e ficou ainda mais entusiasmado. Ludia gostava do que estava acontecendo e desse conto de fadas ao seu redor. No caminho, tiveram uma boa conversa e ele a perguntou a distância do centro de treinamento, onde o príncipe ia e como ele era. Ao ouvir sobre o centro de treinamento, a expressão de Ludia mudou na hora. No romance, é aqui que Elia conhece o príncipe e se apaixona perdidamente por ele. Diferente da garota, o príncipe não se apaixonou e ficou indiferente à beleza da heroína. Mas Elia não queria admitir isso. Ela estava cega de amor e começou a perseguir o príncipe, e sua amiga Ludia a ajudou nisso. Quando a garota perguntou do centro de treinamento, o oficial disse que era perto e que mostraria as garotas. Ludia não conseguia se acalmar e pensou que, se não parasse os eventos agora, algo irreparável aconteceria. Por isso, Ludia decide a todo custo não deixar a amiga ver o príncipe e interrompe a conversa. Ela agradeceu ao homem e disse que tinham vindo ali para algo totalmente diferente. Ellie olhou para a amiga surpresa, sem entender o que ela estava fazendo. Ludia interrompe a amiga, dizendo que, como chegaram cedo, não perderam tempo e vão conferir os documentos. Ela claramente discordou da amiga, mas Ludia só pensar em uma coisa: como salvar sua vida. Finalmente, a amiga não aguenta mais e puxa a mão dela com força. A garota ficou muito brava e disse que não ia a lugar nenhum. Ludia ficou preocupada porque não conseguia explicar o motivo de seu comportamento estranho. Nesse ponto, a amiga pediu ao oficial para deixá-las sozinhas para conversarem em segredo e, para disfarçar, disse que era papo de garota e ele não se interessaria. As garotas ficaram sozinhas e Elian queria dizer algo à amiga. Aqui, Ludia interrompeu, perguntando por que a amiga estava tão infeliz. Talvez ela a tivesse desagradado com alguma coisa. Elia logo perguntou se a amiga estava brava por ela tê-la forçado a assinar os documentos. E acrescentou que Ludia sempre foi ótima nisso. Ela é uma estrategista e elas são melhores amigas, e melhores amigas devem se apoiar e se ajudar. Elia sempre foi manipuladora e usava palavras doces para fazer as pessoas fazerem o que ela quer. E como Ludia se lembra, sua amiga sempre
sempre fazia isso. A heroína sorriu e disse que estava pronta para ajudar, mas a questão era que ela não era Lúdia. Ela não pretendia refazer Hélia, mas também não queria se deixar manipular. A heroína estava satisfeita consigo mesma, é claro. Ela não mudaria o romance inteiro de uma vez, mas pelo menos deu um passo para isso. A garota pensou que agora precisava focar na sobrevivência e não nos caprichos da amiga mimada. A garota estava tão distraída com seus pensamentos que não olhou ao redor e trombou com um homem. O homem se desculpou e disse que não tinha notado a garota. Ele também perguntou se ela estava bem. Lúdia ficou sem saber o que fazer. Era o próprio príncipe, mas, de acordo com o enredo, ele não deveria estar aqui. Ele deveria estar no campo de treinamento. Por isso a garota fez de tudo para manter a amiga longe dali. A amiga deu um grito de alegria quando viu o príncipe. A garota estava em pânico. Como isso pôde acontecer? Ela não tinha lido nada parecido na história. Não importa o quanto a garota tentasse, o encontro fatídico aconteceu. Isso significava apenas uma coisa, que ela logo seria morta. Um calafrio percorreu o corpo da garota. O príncipe não tirou os olhos da bela Lúdia e nem notou a amiga dela. Ele pensou consigo mesmo que a garota parecia um anjo. Então o homem correu até os heróis e pediu ao príncipe que se apressasse. O príncipe respondeu que estaria lá em Belle. Ele não queria se separar da bela estranha, mas os negócios exigiam sua presença. Lúdia ficou impressionada com seus bons modos e galanteria. Ele também era incrivelmente bonito e os joelhos da garota tremeram de emoção. Agora a heroína entendia porque sua amiga era tão louca por ele. Na vida real ele é muito mais bonito. Enquanto Lúdia pensava que era impossível ser tão bonita, sua amiga chamou. Ela correu até Lúdia e, pulando de alegria e emoção, repetiu quão bonito o príncipe era e que ela havia se apaixonado. Elia perguntou à amiga se ela viu como o príncipe olhou para ela e lhe pareceu que ele também se apaixonou, e ela já sonhava que ele a pediria em casamento, mas sua amiga disse que isso não aconteceria. Ele apenas riu e disse à amiga para não se preocupar, pois quando ela se tornasse esposa do príncipe, a amizade delas continuaria. Ela também pegou a mão da garota de forma encorajadora e disse que ajudaria a encontrar um bom noivo na corte real, mas que precisaria de ajuda e contava com sua melhor amiga. Aqui, Lúdia percebeu que a situação era desesperadora. Elia estava perdidamente apaixonada pelo príncipe, e não era ela mesma. As garotas finalmente chegaram à corte real para assinar os contratos, e os presentes ficaram surpresos com seus trajes festivos. Ela se apresentou alegremente à sua amiga e disse que estavam prontas para tratar de negócios. Lúdia riu consigo mesma que sua amiga não estava realmente interessada em contratos. Era apenas uma desculpa para encontrar o príncipe. Nesse momento, a heroína tentou se lembrar do que havia no romance original. Elia ficou muito indignada por ter sido repreendida por seu traje, que não correspondia ao estilo de negócios. Lúdia ouviu com entusiasmo e pensou em como resolver a situação tensa. Todo esse tempo, sua amiga não se acalmou e ficou indignada por ousarem criticar seu traje, e estava pronta para sair daqui e falar em rescindir o acordo. Mas assim que ela deixou escapar, Lúdia defendeu a amiga. Ela disse que a amiga foi convidada para uma festa de noivado naquela noite e que teria que ir direto daqui, pois não haveria tempo para voltar. Por isso ela tá com esse visual festivo, e isso não significa que as garotas não levaram o assunto a sério. Lúdia explicou que respeitavam esse trabalho e vieram providenciar a entrega de minério de alta qualidade para os cavaleiros. A garota continuou que, claro, o império gozava de paz, mas era justamente nesse período que o poder militar precisava ser fortalecido, e o minério delas ajudará na criação de armas de alta qualidade para a defesa, e ninguém mais oferecerá material de tão alta qualidade. A garota se curvou respeitosamente e pediu para não ceder às emoções, mas para considerar seriamente o contrato. De repente, Lúdia começou a suar de empolgação e preocupação. Parecia que ela tinha feito algo errado e se entregado. Afinal, nobres nunca se curvam, e ela não sabia o que fazer agora porque se lembrou disso tarde demais. O homem se virou para a garota e pediu que ela levantasse a cabeça, caso contrário, ele se sentiria um tirano. Ele gostou da coragem e dos bons modos da garota, ao contrário de sua amiga, e pediu que ela dissesse seu nome. A garota se impertigou e sussurrou timidamente que seu nome era Lúdia. Ela era uma nobre provinciana, ainda não apresentada à capital. O homem gostou da bela garota e disse que estava intrigado com a oferta delas e pronto para considerá-la, e pediu que se sentassem. Ele mesmo se levantou e foi até a mesa com os papéis, dizendo que já haviam estudado e discutido os termos do contrato e que estavam prontos para assinar. Os heróis começaram a assinar os papéis. Suas mãos tremiam de emoção. De repente, o homem interrompeu e disse que tinha se esquecido completamente de se apresentar. Ele era o chefe
chefe dos Cavaleiros Imperiais, o Marquês Roman Berhard. Ao ouvir o nome do Marquês, Lúdia congelou. Os marqueses são os terceiros na hierarquia, depois da família real e dos duques. Existem menos de 10 deles, o que significa que ele não é um simples nobre. A garota não conseguia acreditar que estava ao lado de um homem tão forte e poderoso assinando um contrato. Acontece que o grupo comercial delas receberá o patrocínio dos Cavaleiros Imperiais, o que é um grande sucesso e prestígio. Lúdia olhou para a amiga e entendeu por que ela estava em silêncio. Nesse momento, o Marquês se virou para a garota e brincou sobre por que ela parou ou se ela tinha mudado de ideia. Ele espera que o acordo marque o início de uma parceria sólida e duradoura. Terminando de afinar os papéis, Lúdia se levantou e sorriu de volta para o Marquês, mas por dentro, claro, estava muito preocupada. Após as negociações comerciais e a conversa, as garotas voltaram para casa, cansadas, mas felizes. Eliane morava mais perto, então foi deixada primeiro no caminho, e Lúdia seguiu viagem sozinha. No caminho, ela pensou por muito tempo sobre o dia que passou. Sem as memórias de Lúdia, ela não teria tido sucesso. Foi por causa dela que a heroína estava tão ansiosa para fechar um negócio e se provar, pois trabalhava mais do que qualquer outra pessoa, mas sempre ficava à sombra de Eliane, sem chance de se destacar sozinha. Ao ler o romance, a heroína sempre simpatizou mais com Lídia e sempre quis que a atenção se voltasse para ela e que o sucesso viesse. Mas este não é o único motivo pelo qual a garota torcia tanto por sua heroína do romance. Finalmente, a carruagem parou e a garota chegou em casa. Ela estava muito cansada. Seus pais a encontraram. Eles foram alegremente ao seu encontro e elogiaram sua amada filha. Mas a garota foi dominada pela culpa por algumas das ações que cometeria no papel da heroína do romance. Ao ver seus pais, a garota ficou muito feliz e correu para encontrá-los. Os heróis se abraçaram e caminharam para casa, com os pais pedindo à filha que contasse tudo nos mínimos detalhes. Ao mesmo tempo, a corte real também discutia a cooperação futura, bem como a garota corajosa e inteligente. O Marquês riu e disse que Lúdia era mais esperta e desenrolada do que muitos burocratas cabeças duras. Ele está tão impressionado com o jovem talento que está pronto para apoiá-la em outros projetos e ajudá-la. Seu aluno o ouviu com atenção e disse que fazia tempo que não ouvia o mestre elogiar alguém assim. O aluno perguntou de novo qual era o nome da garota que o Marquês tanto admirava. O nome de Lady Lúdia já lhe era familiar e o príncipe queria conhecê-la melhor, saber que tipo de pessoa ela é, seus interesses, o que gosta e onde mora. Já era tarde da noite e, na casa de Lúdia, todos se desejaram boa noite e foram para seus quartos. A garota desabou na cama sem deixar vestígio. Os pais sempre foram incrivelmente gentis e atenciosos com a filha, e a garota se pegou pensando que tanta atenção estava começando a cansá-la e estressá-la. Antes de dormir, ela se perguntou se poderia voltar ao seu corpo, já que havia entrado em Lúdia de repente. Isso pode não acontecer logo, então, no momento, o mais importante é entender como escapar da morte e sobreviver aqui. Havia pouca esperança nisso, mas ela ainda existia, já que os eventos agora se desviam do enredo original. Por exemplo, ao contrário do romance original, o acordo com o comandante dos cavaleiros foi um sucesso. Talvez sua amiga Elia também consiga mudar e as garotas continuem vivas. De repente, houve uma batida forte na porta. Lúdia deu um pulo de surpresa, imaginando quem poderia ser. Ela entrou no quarto como um furacão para contar logo uma novidade à amiga. Uma ideia brilhante surgiu em sua cabeça. Quando se tornasse princesa, ela seria depois imperatriz e correu para dizer à amiga que, quando isso acontecesse, faria de Lúdia a concubina imperial. Tradicionalmente, uma concubina imperial é a esposa não oficial do rei e a favorita de mais alto escalão. Mas não importa como se olhe, uma concubina é uma concubina, não uma esposa. E Lúdia não ficou nada feliz com essa perspectiva. Ela ficou indignada e perguntou de novo à amiga se ela pretendia mesmo torná-la concubina do rei. A garota perguntou se a amiga estava em seu juízo perfeito, mas ela já tinha pensado em tudo e explicou que, ao se tornar imperatriz, teria muito o que fazer e precisaria de um braço direito. Mas ela não vê ninguém melhor que a amiga para esse papel, até porque Elian não entende nada de política. Assim, Lúdia cuidará da política e gerenciará seus subordinados. Ela disse que tudo foi perfeitamente planejado. Lúdia viu que, mesmo que o enredo e as circunstâncias mudem, as pessoas não mudam e as chances de salvação estão diminuindo, infelizmente. Lúdia tirou a mão e, com um olhar insatisfeito, respondeu que a amiga deveria procurar outras opções mais adequadas para ela. E a perspectiva de ser uma concubina claramente não agrada a garota. Ela ficou muito surpresa com tal reação. Ela pensou que talvez sua amiga não estivesse bem da cabeça para recusar tal oferta. Uma coisa agora ficou clara para Lúdia. Ela pegou a carta datilografada sobre a mesa. A garota percebeu que enquanto Ellen estivesse em seu caminho, ela
não encontraria uma resposta. No dia seguinte, Lúdia perguntou à amiga se ela tinha recebido um convite para o noivado na casa do Marquês Asrum, ao que Elia respondeu que também tinha recebido e já enviado uma carta de resposta confirmando sua participação. Ela não podia perder tal evento, pois soube que o príncipe também estaria entre os convidados. De repente, a garota perguntou a Lúdia, surpresa, se ela também iria, já que não gostava de tais eventos. Minha amiga respondeu que esse era realmente o caso. Ela não gostava de tais eventos sociais, mas agora ela queria a festa de noivado na casa do Marquês. Deveria ser um evento pomposo que duraria 2 dias e todos se prepararam para ele com antecedência. No primeiro dia, haverá a cerimônia de noivado do filho mais velho do Marquês. Depois haverá um grande baile de máscaras. Portanto, as chances de o príncipe aparecer por lá são bem altas. O filho do Marquês e o belo príncipe estudaram com o mesmo professor e se davam bem, além de serem próximos da família real. O baile de máscaras é a parte favorita da celebração para os convidados e toda pessoa respeitável e de prestígio comparecia. Olhando para a obsessão da amiga, Lúdia estava pronta para cortar o contato com ela agora mesmo, mas infelizmente suas famílias estão conectadas há muito tempo por negócios comuns e não será possível romper relações tão rápido. Então Lúdia precisava de um plano de ação astuto. A maioria das garotas solteiras estava interessada em apenas uma pergunta: o príncipe já tinha chegado? E era difícil adivinhar, já que todos estavam usando máscaras. Talvez ele já estivesse em algum lugar aqui entre os convidados. De repente, Lúdia sentiu uma leve tontura e percebeu uma coisa. Ela nunca tinha bebido álcool antes e, para recobrar os sentidos, a garota decide sair para tomar um ar fresco, já que o príncipe provavelmente ainda não chegou de qualquer maneira. De fato, entre os convidados era difícil determinar se o príncipe estava entre eles ou não. A garota sentou-se em um banco e respirou ar fresco. Ela se sentiu bem melhor, então não tinha pressa de entrar. Ela não tinha ideia de que bebidas tão deliciosas eram tão fortes e subiam a cabeça com tanta força. Pelo visto, todas as bebidas deste banquete eram fortes e seria melhor para ela não beber mais. A garota de repente se assustou com o inesperado. Um homem se aproximou dela e disse que não queria assustá-la. Lúdia pensou que talvez este fosse o príncipe. Ele tinha o mesmo cabelo preto. O cara se apresentou como Demior, o segundo filho do conde, e também perguntou à garota quem ela era e se desculpou se foi indelicado. A garota sorriu coquete e disse seu nome, convencida de que este não era um príncipe, afinal, e que seus olhos tinham uma cor diferente. Ao ouvir o nome da garota, o jovem conde virou-se para ela com interesse ainda maior e sentou-se ao lado dela. Ele disse que ela se tornou bastante popular nos círculos comerciais e, ao mesmo tempo, uma figura misteriosa. A garota ficou envergonhada e disse que o conde estava claramente a lisonjeando e também pensou que, por educação, deveria ao menos dar um gole. Embora Lúdia não quisesse mais beber e entendesse que seria demais, um jovem passava por eles e notou algo que o conde tinha e ficou surpreso, pois havia sido confiscado há muito tempo. Mas isso significa que é verdade. Oficiais de alto escalão realmente usam essa substância. Então, o conde viu que não estavam sozinhos e, quando se virou, o próprio príncipe herdeiro estava parado na frente deles. O homem ficou com muito medo e saiu correndo. Lúdia se levantou e pensou que todo esse tempo estivera procurando pelo príncipe herdeiro e ele mesmo o encontrara. Então, a garota de repente se sentiu mal, mas o príncipe conseguiu pegá-la em seus braços. Olhando nos olhos de seu salvador, a garota se convenceu de que ele era um príncipe. Em seu primeiro encontro, ela nunca tinha visto olhos tão lindos e vermelhos como rubis. Sem dúvida, era o príncipe herdeiro. De acordo com o enredo original do romance, Elian comparecia a todos os eventos onde o príncipe herdeiro pudesse aparecer e fazia cena. O príncipe herdeiro se perguntou por um momento se aquela era realmente a mesma Lúdia que o professor mencionara. De repente, a garota disse que tinha algo importante para contar ao príncipe. Ela se aproximou dele com um pedido. Se poderia pedir algo ao príncipe? O príncipe herdeiro ficou surpreso com o que essa garota poderia pedir. Mal conseguindo parar em pé por causa do álcool, Lúdia se segurou no príncipe e quis avisá-lo sobre o que poderia acontecer à noite. Mal movendo a língua, ela disse para ele estar pronto esta noite. E bem quando Lúdia quis falar por sua amiga maluca, seus olhos escureceram. O príncipe herdeiro tentou conter a garota bêbada e tentou entender o significado de suas palavras. O que ela quis dizer, ela tá pronto para a noite. De manhã, a garota abriu os olhos e sentiu como se tivesse em uma névoa. Ela foi dominada por sentimentos estranhos e pensamentos confusos. A noite passada foi como um sonho. Ela se sentou e tentou se lembrar de como adormeceu ontem, mas sua dor de cabeça impedia de pensar. De repente, a garota foi tomada por uma forte dor no estômago. Ela não conseguia entender de onde vinha essa dor. E o que também pareceu estranho para a heroína foi que ela já estava vestindo roupas diferentes. Mas quem trocou suas roupas a deixou cautelosa. E quando Lúdia olhou ao redor, o quarto revelou
revelou-se completamente desconhecido, e então a garota ficou com muito medo de verdade. Era um quarto estranho, ela estava vestindo roupas diferentes. Ela também não tinha absolutamente nenhuma lembrança da noite de ontem, ou melhor, de parte dela. Depois que ela saiu para tomar um ar, seus pensamentos foram interrompidos por um homem que entrou em seu quarto sem bater. O rapaz ficou feliz que a convidada finalmente tivesse recuperado os sentidos. Lúdia viu esse homem pela primeira vez e, horrorizada, perguntou quem ele era. Mas então, de repente, sua memória começou a voltar em flashes e ela já tinha visto esse homem em algum lugar. Diante de seus olhos apareceu a cerimônia de casamento para a qual fora convidada na casa do conde. Agora ela se lembrava de quem era esse homem. Este é o noivo do casamento, o filho da marquesa, que ontem ficou noivo de Lady Chiburnia. O próprio príncipe Ashron estava no quarto de Lúdia. De acordo com o romance, o príncipe Ashron é um nobre de alto escalão e o segundo no comando do exército imperial. Ele também é um dos poucos amigos do príncipe herdeira. Um homem com tal status não se comunicaria simplesmente com uma garota comum. O homem se aproximou da convidada e disse que, aparentemente, ela não se lembrava de nada da noite anterior e explicou a situação. Ontem, Lúdia tomou uma droga que paralisa o sistema nervoso e causa amnésia parcial. A garota, horrorizada, disse que não estava tomando nada, ao que o príncipe respondeu com simpatia que haviam colocado drogas no vinho dela. As palavras sobre vinho e drogas ecoaram na cabeça de Lúdia com horror. Ela se lembrou do estranho que se aproximou dela e se apresentou como o segundo filho do conde de Mior. Eles fizeram um brinde juntos. A heroína não queria beber, mas deu apenas um gole por educação. O príncipe ouviu atentamente a história de sua convidada e perguntou novamente se ela agora se lembrava do que havia acontecido. A garota respondeu que estava começando a se lembrar de algumas coisas, mas ainda não se lembrava de tudo. O príncipe Ashton pediu para ela não se preocupar. A memória dela voltaria logo. Ela estava em boas mãos e o príncipe herdeiro pediu que ele cuidasse dela. Ao ouvir sobre o príncipe herdeiro, Lúdia ficou surpresa. Ela ficou inesperadamente satisfeita com tal atenção e também curiosa sobre o que ele disse a seu respeito. A garota esperava não ter feito nada de errado enquanto estava bêbada. O homem tranquilizou a garota de que isso não ficaria impune e que Sua Alteza, o príncipe herdeiro, lidaria pessoalmente com essa situação e puniria os responsáveis. E tendo encontrado esse culpado, o príncipe herdeiro planeja atingir toda a cadeia de suprimentos que vende substâncias proibidas, e eles serão julgados com todo o rigor da lei do império. O príncipe também se desculpou pelo fato de uma convidada em sua festa de noivado e em sua casa ter sido prejudicada por um criminoso. Ele deveria ter sido mais vigilante e, mais uma vez, ofereceu suas sinceras desculpas pelo inconveniente. O homem estava tão arrependido e chateado com a situação que a garota se sentiu sem jeito e pediu ao príncipe para não se curvar. Não foi culpa dele. A convidada então brincou que ninguém pode acompanhar o que acontece pelas costas e que o criminoso é quem deveria se desculpar. O príncipe olhou surpreso e disse que a mulher não era nada parecida com o que os boatos diziam. As pessoas pediram uma explicação. A resposta surpreendeu e a Ceci. Acontece que, na sociedade, a heroína é chamada de quietinha porque raramente comparece a recepções e, quando comparece, mantém uma postura modesta e tá sempre à sombra de Lady Elian. A garota até se sentia um pouco ofendida com o que ouviu, mas era verdade. O príncipe decidiu não incomodar mais sua convidada e deixá-la descansar, e se despediu. A garota agradeceu novamente por tudo, mas antes de sair, o homem pediu permissão a Lúdia para fazer uma pergunta. Ele se perguntou o que a garota entediada teria dito ao príncipe herdeiro. Pelo visto, Lúdia estava errada em esperar não ter feito nada estúpido enquanto estava bêbada. A convidada respondeu que só se lembrava de que Sua Alteza ajudou e que não se lembrava de mais nada. O príncipe estava um pouco chateado por ainda não ter descoberto o segredo, mas não perdeu a esperança de que descobriria quando a garota recuperasse a memória. A garota era muito extraordinária e incomum, e o homem, envergonhado, disse que ela era mais interessante do que o seu professor havia descrito. Aqui, a própria convidada ficou envergonhada com o que exatamente o professor dele estava dizendo sobre ela e como eles estavam a discutindo. O homem disse que ela poderia chamá-lo pelo primeiro nome, Cabes, e agora ele tinha que sair a negócios e deixar sua convidada descansar um pouco. O príncipe saiu do quarto, deixando a garota sozinha. Ela precisava de um bom descanso depois de uma noite difícil. Lúdia deitou-se na cama e sentiu-se muito cansada. Sua cabeça também não estava funcionando muito bem. Ela pensou em como estava naquele corpo há apenas alguns dias e já tantos problemas haviam se acumulado. Que pecados ela cometeu para que tantos problemas surgissem? Mas pelo visto, agora ela realmente precisa descansar. De repente, diante dos meus olhos, surgiram os pais que choravam e se preocupavam com a filha amada e nem sabiam onde ela estava. Sim, com tais pensamentos, não é realmente possível relaxar. Então a garota decide ir para casa. O príncipe Ashrum estava caminhando calmamente para o seu escritório e ouviu alguns sons. Ele pensou
imaginou no que poderia ser e começou a olhar ao redor. Ao Mizirá, viu o príncipe herdeiro e Lúdia, que mal conseguia se manter de pé. O príncipe ficou perplexo sobre como a garota foi parar ali, já que a vira recentemente no quarto e ia deixá-la descansando. O príncipe Ashton pensou com horror que alguém havia machucado a garota novamente. A coitadinha estava completamente sem forças e sem sentido. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, a segurou firmemente em seus braços e não conseguia se desprender de sua beleza. A garota estava ficando cada vez pior. Os rapazes ficaram preocupados e não sabiam como ajudar. Então o príncipe herdeiro gritou que ela precisava urgentemente ser colocada na cama e perguntou onde era o quarto mais próximo. À noite, a celebração continuou na casa da marquesa e os convidados se reuniram novamente. Lúdia já estava se sentindo melhor, vestiu-se novamente com suas roupas de baile de máscaras e juntou-se à festa. E tudo o que ela queria hoje era apenas se divertir. De repente, Lúdia ouviu seu nome ser chamado e se virou. Era sua amiga Elian, e a heroína não ficou nem um pouco satisfeita com a presença dela. A propósito, para que os pais de Lúdia não se preocupassem com a filha, ele explicou que a garota havia recebido álcool forte por acidente. Elian aproximou-se da amiga para desabafar, mas viu que ela estava se comportando de maneira estranha. E ela disse à amiga que notou que ela andava fria ultimamente e pediu que explicasse o motivo desse comportamento. Ela também acrescentou que são melhores amigas e que ela pode lhe contar a verdade sobre o que está acontecendo. Eliane lembrou que as garotas eram amigas há muitos anos e que, no passado, sua amiga sempre concordava com ela e se oferecia para ajudar. Lúdia alegou problemas de saúde, disse que simplesmente não estava se sentindo bem no momento. Então Eliane ficou indignada e disse que isso nunca tinha acontecido antes e que estava estragando seu humor e que ela realmente não gostava disso. Além disso, Ellie anotou não apenas uma mudança no comportamento, mas também no estilo e no gosto. Sua amiga agora até se veste de forma diferente. E Lúdia não é mais a mesma de antes. É como se fosse outra garota. Elian tinha motivo para ser tão arrogante e egoísta, pois até pouco tempo a família de Lúdia era simples e mal conseguia se sustentar. Mas tudo mudou quando Lúdia começou a negociar e passou a ganhar um bom dinheiro. A família Elian, embora também fossem nobres simples, tinha mais poder e influência e vivia com mais prosperidade. E todos tentavam ser amigos deles. E a família de Lúdia não era exceção. Lúdia não queria continuar com essa conversa de jeito nenhum e mudou de assunto, sugerindo que focassem no feriado agora. A garota também sugeriu irem se juntar aos convidados, já que sua amiga queria muito vir aqui pessoalmente, pois Elian queria conhecer e falar com pessoas importantes para contatos futuros. Elian fez uma reverência demonstrativa e disse que sua amiga estava certa. Seria melhor para ela se juntarem aos convidados, pois as pessoas lá podem ser muito influentes e importantes para os seus negócios. A garota riu como se nada tivesse acontecido e disse que era hora de irem. Lúdia, é claro, não acreditou na sinceridade da amiga, pois tudo parecia muito artificial e forçado. Ela pensou que, com essa Elian, precisava ser cuidadosa e vigilante. Alguns minutos depois, as garotas já estavam no palácio, conversando com os rapazes. Elian era só sorrisos, mostrava uma aparência amigável e sociável e flertava com os homens. E os rapazes ficaram felizes e logo se derreteram pela garota sedutora. Então, Lady Elian apresentou sua amiga Lúdia e disse que ela era representante da Companhia de Comércio Astra. Os rapazes cumprimentaram a bela moça e disseram que a empresa delas havia se tornado um nome conhecido na alta sociedade recentemente. Um dos rapazes, fascinado, perguntou se era verdade que ela havia assinado um contrato para fornecer minério aos cavaleiros imperiais. A garota brincou modestamente, dizendo que tiveram apenas sorte. Mas o rapaz não acreditou nela. Ele ouviu dizer que o comandante dos cavaleiros não era um homem fácil de persuadir e conquistar, e as garotas eram aparentemente excepcionalmente talentosas. Então ele a interveio, sorrindo, e disse que na verdade elas estavam se preparando para isso há muito tempo e haviam dividido os papéis. Elian não entendia a modéstia da amiga e sempre adorava se destacar. E a fraqueza dela também era um cara bonito. Ela era simplesmente louca por homens proeminentes e de alto status. Lúdia via a essência da amiga, mas fingia não notar, já que, apesar de tudo, Elian não era muito esperta, e Lídia via através da amiga e de todas as suas manipulações, então ela não se preocupava muito com isso. Aqui, a heroína interrompe a amiga paqueradora e diz que parece que um príncipe apareceu no horizonte. Elian imediatamente muda de foco. Ela era fácil de manipular e controlar, e isso favorecia os planos de Lídia. Aproveitando que a atenção de Elian está ocupada pelos homens, Lúdia diz que precisa se afastar por um tempo e deixa a amiga sozinha com os rapazes e vai embora. Por fim, ela pede para que ignorem e continuem a conversa. Ela pensou consigo mesma que poderia ter agido por impulso
impulso, mas, em sua opinião, foi a melhor decisão. A cada dia, a garota começava a recordar mais e mais memórias e emoções de Lúdia, e a certa altura, ela até quis romper relações com a arrogante e mimada Elia, mas as conexões comerciais comuns não permitiram que ela fizesse isso. A garota trabalhava sem folgas, fazendo trabalho para si e para sua amiga fútil, e era ela quem sustentava toda a família. Uma grande responsabilidade recaía sobre ela. Portanto, a heroína era forçada a suportar os caprichos e a irresponsabilidade da amiga. De repente, na multidão de pessoas fantasiadas, uma voz familiar chamou por Lúdia, e a garota se virou. Era o galante, apenfioso Lord Ashen. Ele ficou muito feliz em ver a garota. Ele disse que o destino os uniu porque ele estava procurando por ela no meio da multidão. A garota perguntou novamente por que o Lorde estava procurando por ela. O Lorde sorriu e respondeu que sua noiva queria conhecê-la e apresentou a garota. A esposa do Lorde se chamava Lyanna, da casa de Tibérnia. Ela era a segunda filha e prima de Men. Lúdia se esforçou e tentou lembrar desses nomes e de quem eram Ben e a casa de Tibérnia. Vendo a confusão no rosto da garota, Lyanna explicou que esta era uma das 3 casas próximas à família imperial. Lúdia se sentiu sem jeito e ainda não entendia por que alguém como Lyanna iria querer conhecer uma plebeia. Mas a garota fez uma reverência educada e disse que estava feliz em conhecê-lo e se desculpou por esta manhã. Lady Lyanna respondeu que seu marido já havia lhe contado tudo e que a garota não precisava se preocupar com isso. Ela também acrescentou que, pelo contrário, eles se sentem constrangidos por isso ter acontecido na casa deles, e ela também se desculpa. Lúdia ficou surpresa com a simplicidade de pessoas de tão alto escalão e, em contraste, lembrou-se de sua amiga nobre. Lady Lyanna acrescentou que esse não era o único motivo pelo qual ela queria ver a garota. As pessoas olharam para ela com surpresa, e Lyanna continua dizendo que até pouco tempo atrás, ninguém tinha ouvido falar de sua empresa Astria. Mas durante o tempo em que a garota trabalhou lá, a empresa cresceu muito e ajudou o Império a evitar grandes danos. A garota alcançou bons resultados. Ela também tem uma visão clara do futuro e excelentes qualidades humanas. Muitos pensam que o mérito é de Lady Ellen, mas é apenas porque não sabem o que acontece nos bastidores, e a garota ficou surpresa ao ouvir tais palavras. Lady Lyanna piscou para a heroína e disse que algumas pessoas veem quem é o real motivo do sucesso. Lúdia não sabia como responder a tais elogios. Ela sonhou a vida toda que seu trabalho seria notado e apreciado. De repente, a esposa do Lorde exclamou que Ben finalmente havia chegado. Se no início a heroína não entendia de qual Ben estavam falando, agora tudo ficou claro. O primo de Lyanna, Ben, é o príncipe herdeiro. Antes que ele pudesse se aproximar de seus amigos, essa Elian grudenta parou na frente deles. E quando foi que ela conseguiu? Lúdia estava pronta para arrancar os cabelos. Antes de sair, Lady Lyanna sussurrou para a garota que ela deveria tentar falar com Ben, pois ele era tímido, e sugeriu que a gratidão poderia ser usada como desculpa para iniciar uma conversa. Então o casal se despediu e disse que outros convidados os esperavam e que deveriam ir. Lúdia também se despediu e tentou entender o que tinha acabado de acontecer. O príncipe herdeiro se aproximou da garota, mas Elian também estava por perto, o que poderia criar um problema. A cabeça de Lúdia estava simplesmente explodindo com todos os problemas que se acumularam de uma vez. O baile estava todo vapor, mas com a aparição do príncipe herdeiro, todas as garotas disponíveis imediatamente o cercaram. Agora a tarefa tornou-se ainda mais difícil para a pobre Lúdia. Inicialmente, ela pensou que havia apenas um problema, sua amiga Elia. Acontece que o assunto era muito mais sério do que o esperado. O príncipe herdeiro sorriu para as garotas e manteve a conversa, embora na realidade tal atenção o cansasse. O príncipe herdeiro sussurrou para o amigo que ele não precisava usar a mesma máscara de ontem, mas o Lorde respondeu que isso não teria mudado nada. De repente, Sua Alteza notou uma garota especial na multidão. Ele reconheceu Lúdia imediatamente. Ele não pôde deixar de reconhecer aqueles olhos e cabelos. De repente, alguém pisou na barra do vestido da garota e ela escorregou. O príncipe herdeiro gritou bem alto para ela ter cuidado, mas era tarde demais. A garota quase caiu se não fosse pela rápida reação do homem. Tendo certeza de que a garota estava bem, o rapaz expirou calmamente. Isso lembrou de ontem, de como ele conseguiu segurar a garota quando ela passou mal. Lúdia se endireitou, arrumou o vestido e agradeceu ao jovem, fingindo que não o reconhecia, e então disse surpresa que foi realmente o próprio príncipe herdeiro quem a salvou novamente. O homem sorriu, ofereceu-lhe a mão e disse que era de fato o caso, e que esta era a segunda vez. O príncipe herdeiro olhou para a garota e perguntou se ela estava bem e como estava se sentindo. Ele também acrescentou que a garota precisa ter cuidado. Ele nem sempre estará lá. Os heróis se despediram e seguiram caminhos separados. No caminho, Lúdia não pode deixar de pensar no belo príncipe herdeiro. Ela se lembrou de seus olhos, de seu sorriso, e parecia que agora entendia por que Ellen havia se apaixonado tanto por ele.
De repente, alguém se aproximou de Lúdia por trás. Elian, ciumenta, imediatamente atacou a amiga com acusações e reclamações. Ela disse com ciúmes que viu como Lúdia estava nos braços de Sua Alteza e flertou com ele. A amiga agarrou Lúdia com tanta força que doeu, e a garota pediu que ela parasse com aquilo. Por puro ciúme e raiva, Ellen disse que o príncipe herdeiro não a teria ajudado assim, sem mais nem menos. E ela acrescentou que ele provavelmente nem sabe toda a verdade sobre a Lúdia. Nisso, Lúdia afastou a amiga furiosa e perguntou como ela sabia que ela e o príncipe herdeiro não se conheciam. E como a Elian acha que seria possível passar a noite com um completo desconhecido? Elian ficou chocada com o comportamento da amiga. Ela nunca tinha agido dessa forma antes. E ela questionou a Lúdia, perguntando o que exatamente ela quis dizer e se isso significava que ela e o príncipe passaram a noite juntos. Lúdia respondeu que sim. Isso acabou com a Elian. Ela estava muito confusa e se recusava a acreditar. Ela não parava de perguntar e quis saber se era por isso que Lúdia tinha sumido de repente ontem. A garota sentiu e Ellen a chamou de mentirosa, porque ela percebe os olhares do príncipe herdeiro e ele olha para ela. Então Ellen tem certeza de que ele está apaixonado por ela. Lúdia respondeu com ousadia, perguntando como ela sabia que ele estava olhando especificamente para ela. Talvez ela estivesse imaginando coisas e inventando tudo com sua imaginação doentia. Elian ficou brava e Lúdia pediu que ela se controlasse e parasse de fantasiar, já que o príncipe herdeiro nem sequer falou com ela. Mas Elian não ia ceder tão fácil e avisou a amiga para não chegar perto de Sua Alteza, acrescentando que era para sua própria segurança e que ela deveria considerar isso um aviso amigável por enquanto. Lúdia fez uma pose e mostrou com toda a sua aparência que não tinha medo das palavras e ameaças da amiga. Elian acrescentou que se Lúdia estivesse falando a verdade, que dissesse em voz alta e que até que isso acontecesse, ela não acreditaria. E também até que o próprio príncipe herdeiro provasse a verdade de suas palavras. Lúdia se viu em uma situação difícil. Ela não achava que as coisas chegariam a esse ponto. As garotas se separaram como inimigas, embora um minuto atrás fossem melhores amigas. Lúdia caminhava e pensava que Ellen estava certa, que ela não acreditava nela sobre a noite com o príncipe. A própria garota não entendia como tinha sucumbido à provocação de Ellen. Ela entrou no salão, mas suas pernas não a obedeciam e ficaram fracas. A heroína estava preocupada que, se aproximasse do príncipe, ele ignoraria. A garota também estava preocupada com os olhares dos outros. Ela estava preocupada com o que eles pensariam. Finalmente, em meio à multidão, ela viu Sua Alteza, e ele também notou a jovem dama. Ela se lembrou do conselho de Liana sobre gratidão, então, ao se aproximar dos homens, decidiu usar essa opção. Lúdia fez uma reverência e disse que queria agradecer a Sua Alteza pela ajuda que ele prestou ontem. Ela se sente sem jeito e espera não ter causado muitos problemas a Sua Alteza. O príncipe sorriu timidamente e disse que, pelo visto, ele foi óbvio demais. A garota não entendeu o que o homem quis dizer. Ele explicou que testemunhas lhe disseram que ele estava olhando muito de perto para Lúdia e pediu perdão. O pensamento passou pela cabeça da garota de que isso significava que ele realmente estava olhando para ela, e agora ela mesma se sentia sem jeito. Ela baixou os olhos de vergonha e garantiu ao príncipe herdeiro que ele não precisava se desculpar. Nada de terrível tinha acontecido. O príncipe herdeiro, vendo o interesse da garota, sugeriu que mudassem de lugar. A garota olhou interrogativamente para o homem, então explicou que enquanto ele estava no salão, toda a atenção estava nele e todos se esqueceram da festa. Lúdia respondeu que Sua Alteza estava certo e ofereceu-lhe a mão em concordância. Aqui, Lord Ashwin lembrou às pessoas que o evento era em honra ao seu noivado e não em honra ao príncipe herdeiro, e disse às pessoas para se divertirem. Ele também pediu um momento de atenção para sua pessoa. O Lorde considerou esta a solução ideal para distrair a atenção das pessoas do príncipe herdeiro, para que ele também pudesse se divertir um pouco. Então, de repente, Lady Lion agarrou a Lúdia e disse para ela se apressar enquanto tinha uma chance. Não havia tempo a perder. Lúdia nem teve tempo de pensar ou dizer nada antes de já estar sendo arrastada para algum lugar ao lado. Lady Liana brincou que os jornais de amanhã venderiam como água. Elian observava tudo isso de perto em meio à multidão. Ela já estava preparando um plano em sua cabeça para se vingar de sua ex-amiga e um plano para capturar o príncipe herdeiro. Um momento depois, Lúdia se viu em uma sala com o príncipe herdeiro. Lady Lionel deixou sozinhos. Lúdia não sabia o que esperar. O príncipe herdeiro pressionou a garota contra a parede. Lúdia começou a se preocupar. A única coisa que ela queria era apenas irritar sua amiga. O homem pressionou a garota contra ele e repetiu as palavras dela, que ela lhe dissera no dia anterior, para que ele estivesse pronto essa noite. Lúdia começou a repassar em sua cabeça tudo o que havia acontecido antes, como Lady Liana sugeriu sair daqui, e a maneira como ela persistentemente puxou a garota para algum lugar sem nem dar tempo para ela pensar. Como um aristocrata, levou uma garota para um dos quartos e pediu que ela entrasse e se sentisse em casa. Lúdia sorriu educadamente,
não querendo parecer rude, mas só mais tarde ela entendeu a essência do que estava acontecendo. Lady Lyanna tirou sua máscara de baile e perguntou à garota que tipo de chá ela preferia. Ludia não era exigente e respondeu que bebe qualquer chá. A princesa Lyanna estava prestes a sair da sala quando o príncipe herdeiro se aproximou dela e perguntou discretamente como ele estava. Ludia tentou entender o que estava acontecendo e se lembrou de seu primeiro encontro com Lyanna e de como ela era muito legal e amigável. Aqui, a princesa brincou que ficar de pé por muito tempo era prejudicial e sugeriu que a garota se sentasse. A convidada se sentou e então o aristocrata anunciou que era hora dela ir procurar um novo marido. Ben e Ludia ficaram surpresos. Lady Lyanna, vendo a confusão deles, disse que achava que a própria Ludia estava procurando por Ben, então decidiu ajudar. Então ela riu e disse que, de qualquer forma, os dois tinham que conversar e ela não os incomodaria. Ben deixou claro para ela com os olhos que estava perplexo e olhou interrogativamente para o que ela estava fazendo. Vendo que o casal estava envergonhado e tímido, Lady Lyanna decidiu tomar a iniciativa novamente e perguntou se Ludia tinha um homem. A garota respondeu que não. Então Lyanna não viu motivo para que não conversassem e desejou-lhes um bom momento. Ludia estava tão animada que não sabia o que responder e começou a rezar. Ben se sentiu igualmente sem jeito e permaneceu em silêncio. Lady Lyanna se virou e deu a ambos uma piscadela encorajadora. Quando os heróis ficaram sozinhos, o príncipe herdeiro se curvou e pediu desculpas pela irmã. Ele continuou dizendo que às vezes ela se comporta de forma imprevisível e teimosa. O chá já estava pronto e a garota se virou para o príncipe herdeiro e disse que ele queria lhe contar algo. O homem disse nervosamente que era verdade. Ele queria conhecer melhor a garota e era por isso que ela estava aqui agora. A garota sorriu e também perguntou em resposta. Ela descobriu que ele estudou com o Lord Asriel, mas como o professor dele sabia sobre ela? O príncipe herdeiro respondeu que ele e o Lorde de fato estudaram juntos, sob o comando do Marquês Berhart. Ludia ficou chocada com o quão pequeno mundo ela. Este era o mesmo homem, o oficial com quem ela assinou recentemente um contrato para Uri. A garota imediatamente formou uma imagem em sua cabeça e entendeu que coincidências não são por acaso. O príncipe herdeiro sorriu e timidamente lembrou a garota do que ela lhe dissera na noite anterior e pediu que ela explicasse. As palavras dela não saem da cabeça dele, mas ele ainda não conseguia encontrar o sentido. A garota olhou para o homem confusa e tensa. Então ela se desculpou e disse que, por causa das drogas naquela noite, não era ela mesma e não se lembrava de nada. Notando o quão chateado o príncipe herdeiro ficou, a garota começou a se perguntar o que teria dito naquela noite. A garota temia ter dito algo desnecessário e decidiu se desculpar caso isso tivesse acontecido. O homem sorriu e disse que ela poderia chamá-lo de você e de Ben, e ele a chamaria de Ludia. A garota pensou, uau, que reviravolta! O próprio príncipe herdeiro está lhe oferecendo uma conversa informal. O príncipe herdeiro, Bertha Cecil Durbans-Battenburg, detém o título de herdeiro aparente há mais de 10 anos. Ele é o mais proeminente dos 5 irmãos e o principal candidato ao trono imperial. Ele também é o principal personagem masculino na história original. A garota pensou seriamente no fato de que uma pessoa de tão alto escalão e o protagonista falava assim com ela. O homem, notando a garota pensativa, apressou-se em perguntar se suas palavras a envergonharam ou se ela não gostou de algo. A garota respondeu diretamente que não sabia se era digna de tal honra. O príncipe herdeiro respondeu que é claro que ela era digna. Era apenas um nome. A garota pensou novamente e reuniu forças para chamar o príncipe herdeiro apenas pelo primeiro nome. E finalmente, ela o chamou simplesmente de Ben e ficou muito envergonhada. O homem não estava menos preocupado e disse que estava ouvindo atentamente e também a chamou pelo nome. Ludia congelou por um momento e não conseguiu proferir uma palavra. Dentro dela, seu coração batia como louco. Ela se perguntou por que ele estava olhando para ela daquele jeito e sorrindo daquela forma. Ben notou que a garota estava travada e decidiu quebrar esse silêncio constrangedor. Ele se levantou e deu um passo em direção a Ludia. O homem se aproximou da garota e decidiu lembrá-la das palavras que ela sussurrou para ele ontem. Ele abraçou sua convidada e disse que ela lhe pediu para estar pronta esta noite. A garota ficou em choque. Ela realmente não se lembrava de nada disso. Ela olhou para o príncipe herdeiro e não sabia o que responder. Seu coração começou a bater ainda mais rápido. Então ela não aguentou mais e soltou, emocionada, que se desculpava profundamente por seu comportamento indecente. Então a garota caiu no choro e repetiu que morreria de vergonha por ousar se comportar assim com o príncipe herdeiro. O homem começou a acalmá-la, dizendo que estava tudo bem, mas que tinha vergonha de ter dado importância àquelas palavras. Ao ouvir isso, Ludia parou de chorar na hora e perguntou de novo que importância ele deu às palavras dela. O príncipe herdeiro se viu em uma situação embaraçosa. Agora ele sentia vergonha diante da garota por seu comportamento. A garota decidiu que
seria melhor aliviar o clima e disse que a situação ficou muito estranha e se não seria melhor mudarem de assunto. O homem suspirou e concordou alegremente com a proposta da convidada. E agora os heróis se encontravam em outra situação embaraçosa. Eles não sabiam sobre o que conversar um com o outro. Então o olhar da garota caiu sobre o chá esfriando e ela decidiu aproveitar a chance. E ela se virou para o príncipe herdeiro, dizendo que notou que os olhos deles tinham o mesmo tom de vermelho. Só que a garota tem um tom avermelhado, enquanto o do príncipe herdeiro é um vermelho mais profundo. Ben respondeu que era um traço genético da família Battenburg deles, cabelos pretos e olhos vermelhos. Então perguntou se ela sabia que, antes de serem a família imperial, seus ancestrais chefiavam a guilda dos assassinos. Seus cabelos pretos os ajudavam a se esconder na escuridão, e seus olhos vermelhos eram chamados de olhos da morte. Ben se virou para a garota e perguntou se agora ela achava que era uma cor terrível. A garota negou e disse que os olhos vermelhos a lembravam de um rubi de um vermelho intenso e polido com perfeição. Então, olhos vermelhos são lindos para ela. O príncipe herdeiro ficou surpreso com essa comparação. Ele achou que essa história faria a garota mudar de ideia. Mas aqui foi o oposto. Nisso, Ben ficou pensativo e sua atenção se voltou para outra coisa. Ele pediu para a garota esperar por ele. O homem foi em direção à saída e Lúdia não conseguia entender o que estava acontecendo ou para onde o príncipe herdeiro ia. A garota se sentiu estranha nessa situação, quando o homem a deixou sozinha e saiu sem explicar nada. Lúdia se perguntou se ele realmente a tinha abandonado e humilhado. Enquanto isso, Ben foi procurar sua irmã, a princesa Liana, e a encontrou no salão. A irmã ficou chocada que o irmão simplesmente deixou a garota sozinha porque ficou sem graça com o elogio. Ela levou a mão à cabeça e disse que nunca ouviu tamanha bobagem na vida, e seu irmão ficou ofendido com ela. Lady Liana pensou em como tudo aquilo era incrível. Ben agora ocupa a posição de príncipe herdeiro e sucessor direto ao trono. E no passado, sua posição era precária pelo fato dele ser o mais novo. Mas tudo mudou desde que o Marquês Bernard se tornou mentor de Ben. Os apoiadores da família real começaram a se unir a ele, e ele se tornou forte o suficiente para enfrentar seus rivais. Ele é talentoso, forte, bonito e tem consciência disso, notando como sua aparência afeta as mulheres. Mas ele não sabe absolutamente nada sobre romance e como cortejar uma mulher. A irmã sorriu e disse que achava que tinha criado um lobo, mas ele acabou sendo um filhote de raposa. Liana perguntou se Ben tinha ao menos agradecido a garota pelo elogio, ao que o príncipe herdeiro ficou surpreso. A irmã ficou chocada e perguntou ao irmão novamente se ele simplesmente tinha deixado a garota sozinha no quarto sem explicar nada. Aqui, Lady Liana perdeu a fala e não conseguiu dizer mais nada, apenas emoções. O príncipe herdeiro agora também percebeu o que tinha feito. Sem dizer uma palavra, ele se virou e correu para o salão onde tinha deixado Lúdia. A irmã olhou para o irmão, sorriu e entendeu perfeitamente o comportamento dele, e qualquer um que conheça o passado dele entenderá. Lady Liana sentou-se ao lado do marido e eles discutiram a situação e o próprio Ben por um longo tempo. De Lúdia, ele sentiu calor e bondade. Ninguém tinha falado com ele assim antes. Anteriormente, as pessoas falavam com ele apenas com desconfiança e cautela. Ele sempre teve dificuldade em se comunicar com as pessoas. Por causa da luta pelo trono, ele tinha muitos inimigos e malfeitores. Liana realmente esperava que ninguém o estivesse ameaçando agora. Lord Ashen provocou a esposa, lembrando-se de como ela falou com o irmão. Lady Liana virou-se para ele, aconselhando-a pelo menos às vezes notar as indiretas, se não quisesse divorciar logo após o casamento. Nesse ponto, Lord Ashen mudou imediatamente e correu até a esposa, pedindo desculpas por sua frieza e pronto para corrigir seu erro. Lady Liana é uma mulher forte que criou 2 irmãos mais novos e seu marido, Cabuz, também era mais novo que ela. Deitada na cama naquela noite, Lúdia não conseguiu dormir por muito tempo devido às emoções. Ela se lembrou do dia que passou. O dia foi simplesmente louco e cheio de acontecimentos. A garota lembrou como o príncipe herdeiro a deixou sozinha no quarto e de repente foi para algum lugar sem dizer uma palavra. A princípio, ela pensou que Ben estava deliberadamente zombando dela, mas quando o homem voltou, explicou que houve circunstâncias e a garota acreditou na sinceridade de suas palavras. Então, eles conversaram por 1 hora inteira e se comunicaram agradavelmente um com o outro. Mas Lúdia estava preocupada com um ponto importante. Como o príncipe herdeiro poderia simplesmente se interessar por uma plebeia? Ele certamente parecia sincero, mas a garota ainda achava estranho porque ele tinha uma enorme seleção de garotas que estavam prontas para qualquer coisa. E tudo estaria bem se não fosse pela invejosa e temperamental Elian. Embora, em geral, a garota gostasse da vida no papel de Elian, agora ela tem uma situação financeira melhor, uma casa boa, roupas, uma família amorosa e uma aparência bonita. A garota achou que não era ruim. Não, mais do que isso, ela tirou a sorte grande. Ela é a vencedora da loteria da reencarnação. Além disso, nos últimos
últimos anos, a garota ganhou tanto que pode viver confortavelmente pelo resto da vida sem trabalhar. Esta é apenas uma imagem ideal do mundo, exceto por um pequeno detalhe. Esta é Elia. Ela definitivamente não deixará a Ludia em paz, e a garota precisa estar em guarda. Ludia pulou e se alegrou como uma criança, e ficou tão inspirada que decidiu que não se comunicaria mais com Elia. Acordando de ótimo humor, a heroína foi trabalhar, e a primeira coisa que fez foi ir à administração, onde uma cena incomum a esperava. Elian estava trabalhando duro no escritório. Uma amiga cumprimentou Ludia e notou que ela estava atrasada, provavelmente por causa da festa de ontem. A heroína ficou perplexa e pediu para explicarem o que estava acontecendo ali. Elian olhou para ela surpresa e disse que Ludia estava agindo de forma estranha hoje. Elian estava apenas fazendo seu trabalho e brincou que agora que o baile e a diversão acabaram, ela precisava pegar no batente. Esse comportamento era incomum para a preguiçosa Égia. Enquanto Ludia trabalhava e se esforçava, ele passeava e ia às compras. A heroína entendeu que sua amiga estava planejando algo ruim e disse a ela. Elian assumiu um olhar inocente, confuso, e perguntou com voz ingênua o que sua amiga queria dizer. Ludia afirmou que, durante todo o tempo em que trabalhou lá, nunca viu Elian fazer nada. Ela jogava tudo para cima da amiga. Elian respondeu que simplesmente decidiu ajudar. Ludia não acreditou e pediu para ela não falar bobagens e perguntou por que Elian estava agindo assim, o que ela realmente queria dela. Elian pareceu surpresa e perguntou de novo se estava tudo bem com a amiga. E ela respondeu que não queria nada de ninguém. Então ela se aproximou de Ludia e segurou sua mão, dizendo que não entendia a reação da amiga. Elian lembrou que eram amigas há muito tempo e eram melhores amigas. E olhando para Ludia, pediu que confirmasse suas palavras. Ludia olhou para ela em silêncio, tentando entender o que estava vendo, e viu que Elian jogava um jogo duplo, fingindo ser amiga. Como Elian não luta abertamente, Ludia também decidiu apoiar essa política e respondeu que o tempo diria. Elian sorriu e disse que agora tudo mudou e que ela daria o seu melhor. Após um diálogo difícil, Ludia decidiu tomar um ar no pátio. Ela claramente subestimou a inimiga. Elian se mostrou mais astuta do que ela pensava. Sua amiga não era apenas uma intrigante. Ela é uma inimiga astuta e calculista que pode atacar inesperadamente a qualquer momento. Agora, essa reencarnação de Ludia não parecia mais um prêmio acumulado ou um bilhete de loteria. Ela já sentia falta de sua vida antiga. De repente, a atenção da garota foi atraída por um estranho desconhecido. A figura de um estranho desapareceu na multidão. Ludia se levantou cautelosamente. Ela ergueu a mão e chamou um táxi. Então lembrou que não havia táxis neste mundo e imediatamente chamou uma carruagem. A carruagem estava reservada, mas quando a mulher ofereceu o dobro da tarifa, o cocheiro aceitou na hora. A garota estava determinada a encontrar uma saída e respostas para suas perguntas. Depois de um tempo, a carruagem parou e o rapaz disse que haviam chegado ao destino. Ao sair da carruagem, a garota ficou chocada com a vista. Era a Torre dos Cegos, a torre mágica do arquimago-chefe do continente, onde nem todos conseguem entrar. A garota foi parada no registro e pediram que respondesse a perguntas e explicasse o motivo de estar lá. Quando ela deu seu nome, o rapaz no balcão de registro parou imediatamente de escrever e olhou para cima. Ele perguntou de novo se ela era a mesma Ludia que trabalha na companhia Astria, e a garota confirmou a informação com surpresa. E ela disse que sua visita estava ligada a uma consulta sobre viagem interdimensional. Enquanto o rapaz levava a Ludia até o escritório, a garota olhou em volta. É a primeira vez dela em um lugar assim. O funcionário explicou que esses assuntos são tratados por apenas uma pessoa, Teferi Aquilar, o proprietário por título que tem mais de 200 anos. Os heróis entraram em uma sala que parecia um elevador mágico, e o homem disse que a garota teria que esperar na fila. De repente, o funcionário parou e se virou para a garota para dizer algo importante. Ele estava um pouco preocupado. Ele explicou que queria avisá-la com antecedência que o mago tinha um temperamento difícil e que a garota poderia não gostar dele. Ludia riu e respondeu que não era fraca e que daria conta, especialmente porque já tinha experiência. Então o rapaz começou a perguntar repetidamente se a garota tinha certeza, se ela realmente queria isso, se ela tinha mudado de ideia. A heroína respondeu a todas as perguntas dizendo que estava pronta. Então o rapaz ativou o elevador e disse para ela se segurar firme. A garota nunca tinha visto um mecanismo assim antes. O elevador pegou uma velocidade furiosa, como a velocidade da luz, e Ludia gritou de surpresa. O mais interessante é que eles voaram não para cima, mas para baixo. Quando o elevador finalmente parou, Ludia se sentiu tonta e mal conseguia se mexer. Ela disse que nunca mais voltariam aqui e também resmungou com o rapaz por não tê-la avisado sobre isso. De repente, alguém chamou: Ludia! Ela se virou e não pôde acreditar no que via. O próprio príncipe herdeiro estava diante dela e perguntou o que trouxe a garota até aqui. Ela respondeu como as coisas eram, que veio para uma consulta, mas não conseguia lembrar
lembrar o nome do mago que lhe foi dito no registro. O príncipe herdeiro fingiu estar perdido em pensamentos e não entendeu de quem se falava. E então ele riu e perguntou se ela tinha se inscrito com o proprietário. Lúdia pensou, que título estúpido! Quem se dá o título de mestre? O príncipe herdeiro começou a explicar que esse homem tinha um temperamento difícil e que não suportava se alguém tomasse o seu tempo. Quando você for até ele, precisa ir direto ao ponto. Caso contrário, ele pode te mandar embora com palavrões e insultos. Lúdia pensou, que ousado você tem que ser para xingar o próprio príncipe herdeiro. Ela ficou ainda mais interessada nesse homem e mal podia esperar para visitá-lo para uma consulta. De repente, o príncipe herdeiro colocou gentilmente a mão em Lúdia e a parou. A garota olhou interrogativamente para o homem e perguntou se ela tinha algum plano após a consulta. A garota respondeu que não e ficou muito feliz que o príncipe herdeiro tivesse se oferecido para encontrá-la. E ela decidiu perguntar na lata se ele a estava convidando para um encontro. O príncipe herdeiro pensou por um momento e perguntou como ela adivinhou, então continuou dizendo que se sentia culpado por não terem saído ontem e por isso queria convidá-la para jantar. A garota estava na verdade brincando, mas foi muito oportuno. Hoje, ela finalmente o avisaria sobre ele. A garota respondeu que ficaria feliz em ir jantar com o homem se ele esperasse por ela. Terminada a conversa com Ben, Lúdia finalmente entrou no escritório da maga, chamada de A Dona, que era a dona da torre. Ela bateu por educação e disse que tinha vindo para uma consulta. A garota esperava ver um velho de cabelos brancos, mas imagine sua surpresa ao ver uma criança. A menina resmungou enquanto descia as escadas. Era uma pena que Lúdia tivesse medo do velho. Ela deveria ter ajudado, mas ficou ali parada como uma estátua. Lúdia estava confusa e não sabia como reagir. Na frente dela estava a garota mais fofa, cuja bochecha ela queria beliscar. Finalmente, Lúdia decidiu se dirigir a ela e a chamou de bebê. A garota ficou furiosa e ordenou que a chamassem de mestre da torre. Ela declarou com orgulho que seu nome era Teferi, a última da linhagem Aquilar, e pediu para dizer o que trouxe a garota aqui. Mas antes que Lúdia pudesse dizer qualquer coisa, Teferi a chamou de forasteira. Lúdia pareceu intrigada e pediu uma explicação. A maga respondeu que a própria Lúdia sabia perfeitamente o que ela queria dizer. Teferi disse que sentia que havia uma energia estranha fluindo pela garota. Mas os milagres não pararam por aí. A maga também acrescentou que viu que a alma dela nem era deste mundo. Cada alma tem sua própria frequência e cor, e a de Lúdia é completamente diferente da dos habitantes locais. Teferi era telepata e podia ler mentes, e ouviu o que Lúdia estava pensando sobre a maga de 200 anos parecer uma criança. E ela respondeu que sua alma tinha de fato 200 anos, mas este corpo tinha apenas 8, e ela estava no corpo desta criança. Lúdia ficou horrorizada por a velha ter tomado o corpo de uma criança pequena. A maga respondeu que, é claro, ela não tinha tomado o corpo de ninguém. Ela realizou um ritual de reunião de almas, uma habilidade única de sua família. Não havia necessidade de explicar isso longamente, então a maga sugeriu que a garota fosse direto ao ponto. E ela disse que a garota veio até ela para perguntar sobre a conexão entre almas e viagens interdimensionais. A garota ficou maravilhada com sua percepção e disse que ela estava certa, e agora ela poderia voltar para de onde veio. A maga respondeu imediatamente que não havia como retornar ao seu mundo. Lúdia ficou chocada. Ela tanto esperava que a maga pudesse ajudá-la. Foi por isso que ela veio de tão longe até aqui, e ao ouvir em resposta que não havia esperança, a garota ficou decepcionada. Mas ficar aqui não era o pior dos resultados. O mago a encorajou dizendo que Lúdia tinha sorte, já que este não era o pior lugar onde se poderia parar. Lúdia suspirou e concordou com o dono da torre. Ela disse com tristeza que sua família continuava lá e sofria com a ideia de nunca mais ver seus entes queridos. O mago pensou por um momento e disse que ninguém neste continente entendia esses assuntos melhor do que ele, mas talvez a resposta para a pergunta pudesse ser encontrada em outras áreas. E o mago mencionou a teologia, que estuda seres invisíveis, ou seja, deuses. E isso não é nem um pouco igual à magia, que não pode ser medida. Existe a possibilidade de que, nessa área, a garota receba uma resposta diferente ou algum tipo de pista. O grande mago também mencionou a grande floresta e depois ficou em silêncio. Lúdia apressou-se em perguntar novamente o que estava acontecendo com a floresta, o que ele queria dizer. O dono da torre sorriu misteriosamente e disse que o pai dele está na grande floresta. A garota ficou surpresa com toda essa história, mas estava pronta para tentar de tudo para voltar para casa para sua família. Depois de uma longa conversa,
pressa, a consulta finalmente terminou e Lúdia saiu do escritório. Lá ela foi recebida pelo belo príncipe herdeiro, que estava esperando pela linda garota. Eles ficaram felizes em se ver. A garota se aproximou do homem e se desculpou por fazê-lo esperar tanto tempo. Ben respondeu que estava pronto para esperar por ela o tempo que fosse necessário e sugeriu que fossem juntos para a saída. Durante o jantar, a garota pensou apenas em sua recente conversa com o dono da torre. Ela já esperava a possibilidade de não conseguir voltar para casa, mas ouvir isso de fora ainda era chocante. Mas isso me deu esperança de que ainda havia uma chance. Lúdia repassou em sua cabeça a conversa com o mago. Ele perguntou se algo incomum havia acontecido antes da reencarnação. A garota disse que simplesmente adormeceu enquanto lia um livro e acordou em um corpo diferente e em uma dimensão diferente. O mago apenas balançou a cabeça e disse que poderia descobrir sobre a possibilidade de a garota voltar para casa. Lúdia ficou encantada, mas o grande mago acrescentou que não seria de graça. Será necessário um pedaço de papel como garantia de que cobrirão todas as despesas que forem exigidas no futuro. Lúdia disse que concordaria se o mago a deixasse tocar em sua bochecha em troca. A garota sentou-se e pensou em quanto o mago pediria. Como ele concordou, seria uma soma astronômica. De repente, o homem perguntou novamente se ela estava bem, porque a garota estava sentada a noite toda e não tinha comido quase nada. À sua frente estava o príncipe herdeiro disfarçado, que se escondera com a ajuda de um anel mágico. Vendo que sua nova aparência envergonhava Lúdia, ele sugeriu cortar seu cabelo comprido, mas a garota o impediu. A garota diz que esse cabelo combina muito bem com ele e que ele não deveria cortá-lo. Mas mesmo disfarçado, o príncipe herdeiro não conseguia deixar de atrair olhares de admiração de todos ao seu redor. As garotas falavam apenas dele. O príncipe herdeiro não tinha ideia de que, mesmo dessa forma, atrairia tanta atenção. Talvez ele devesse ter escolhido um lugar diferente. A própria Lúdia olhou para o homem com admiração e não conseguia desviar o olhar. Ao ver que a garota gostou do cabelo dele, ele deu ouvidos a ela e guardou a faca. Lúdia notou que o príncipe herdeiro deu um longo suspiro e parecia um tanto triste. Ela decidiu quebrar o silêncio e perguntou o que aconteceria se ele cortasse o cabelo. Ben respondeu que, ao colocar o anel, o cabelo cresceria de novo. Então, uma garçonete se aproximou deles com uma bandeja. Ela mostrou a torrada que ela mesma tinha feito pela primeira vez naquele dia e perguntou se os convidados gostariam de provar. Lúdia notou que a garçonete era excessivamente educada e gentil, mas, ao mesmo tempo, não lhe dava mínima atenção. Era como se Lúdia não existisse, e ela percebeu na hora que a funcionária do restaurante estava flertando com o Ben, e ele demonstra total indiferença à dama que o acompanhava. Seria estranho se não flertassem com um homem tão bonito. A torrada parecia muito apetitosa, e Lúdia decidiu ignorar a garçonete, ansiosa pelo sabor da torrada. Quando a garçonete disse que era cortesia da casa, Ben recusou e pediu para retirarem o prato. Ele disse que eles só comeriam o que pediram e que não gostava quando abriam uma exceção só para ele. A moça ficou muito chateada com essa resposta, mas levou a torrada de volta em silêncio. Lúdia também olhou com tristeza enquanto a deliciosa torrada era levada embora. Ben então se voltou alegremente para Lúdia e perguntou se ela gostou do que ele fez. Lúdia, é claro! Não disse que preferia a torrada suculenta que o Ben recusou. A garota notou a expressão estranha no rosto do homem e ficou preocupada. Depois de um jantar delicioso, o casal passeou pela rua e teve uma conversa agradável. Lúdia lembrou que tinha suco de uva com ela e ofereceu ao Ben, que aceitou alegremente. Abrindo a garrafa, o homem disse que não é o que você come que importa, mas com quem você come, e perguntou a opinião de Lúdia sobre isso. Lúdia ficou surpresa com as frases do homem e se perguntou onde ele aprendeu tais coisas, se realmente existiam escolas de paquera. Depois de beber um pouco de suco, Ben perguntou à garota se ela estava livre hoje, já que gerir uma empresa comercial toma muito tempo. A garota respondeu que tinha terminado todas as suas reuniões de negócios do dia e também perguntou sobre a agenda lotada do príncipe. Após uma breve pausa, o homem respondeu que sua posição não era difícil para ele e que não sentia dificuldades com a carga de trabalho. Ao longo dos anos, ele começou a ver claramente as mentiras e as pessoas que eram hostis a ele. É ainda mais fácil para ele identificar pessoas que lhe desejam o mal e que buscam apenas lucro e vantagem. Dirigindo-se à garota, ele acrescentou que sentia que Lúdia não era uma daquelas pessoas. A garota ficou muito feliz em ouvir isso porque na verdade era verdade. Aproveitando o momento, o príncipe herdeiro decidiu contar uma história que aconteceu com ele no ano
ano passado. No ano passado, a irmã dele o levou para o sul, e a família real entrou em pânico devido à ausência do príncipe herdeiro. Mas ele disse a eles que, se pudessem, que assumissem o lugar dele. Infelizmente, ninguém consegue fazer isso há 10 anos. A garota notou que, por trás de todo o brilho e glamour da vida real, Ben estava passando por um momento muito difícil, e esse fardo o estava sobrecarregando. Ele não é o primogênito nem o filho da imperatriz. Ele é apenas o filho de uma concubina. Ludia ouviu o homem em silêncio e com atenção, tirando suas próprias conclusões. Ela perguntou a ele se o príncipe estava se gabando agora. O príncipe herdeiro parou e ficou surpreso com a pergunta da garota. Foi inesperado. Geralmente, todos sempre concordavam com ele, mas ele sentiu na hora que Ludia era diferente dos outros. Ela era uma garota especial ao lado de quem você podia ser você mesmo. Então o príncipe herdeiro sorriu e respondeu que estava mesmo se gabando e perguntou se podia se exibir um pouco na frente de uma bela garota. Ludia sorriu e respondeu que ele podia. Então o assunto mudou, e o homem perguntou sobre os gostos da garota, que tipo de homem ela gostava, qual era o seu ideal. A garota ficou um pouco confusa com essa pergunta. Ela pensou por um momento e, após uma breve pausa, respondeu que gostava dos bonitos. Ben ficou surpreso, pois foi uma resposta bem vaga e não dava para entender nada com isso. Não houve detalhes. Então Ludia explicou que tinha muito dinheiro, então bastava que o homem fosse bonito de aparência e tivesse um bom corpo. A garota acredita que o caráter dele pode ser ajustado. O principal é que não seja rude. Habilidades também não são importantes para ela. Ela pode lidar com tudo sozinha. O principal é que ele seja bonito. Então Ludia olhou para Ben e disse a si mesma que ali estava ele diante dela, um homem bonito e o ideal de homem. De repente, ela se sentiu sem jeito por talvez ter revelado seu interesse e se virou envergonhada. Ben ouviu a história de Ludia com interesse. Ele achou que era doce e ingênuo. Então ele parou e quis confessar algo. O príncipe herdeiro disse que sentia que o seu ideal coincidia com o ideal da garota. Crianças brincavam e faziam barulho perto dos heróis, e uma delas empurrou o casal sem querer e os heróis caíram na água. Ludia se machucou um pouco ao cair e disse que doía. Então ela olhou para o Ben e perguntou se ele estava bem. Ben estava todo molhado e respondeu que estava tudo bem. Ele estava perfeitamente bem e ofereceu a mão para a garota. Ludia ofereceu a mão ao homem, e ele disse que também achava que seu ideal era alguém legal. Eles sentaram na fonte, molhado, mas felizes, e Ben perguntou à garota se ela achava que eram perfeitos um para o outro. Dizem que a vida de um príncipe herdeiro deve ser incrivelmente ocupada e estressante, mas na verdade é uma rotina simples. Ele acorda ao amanhecer e a primeira coisa que faz é ir treinar com a espada. Depois, ele realiza audiências e reuniões e recebe peticionários e público. E durante o dia, ele ouve relatórios de Cabes, seu velho amigo e assistente. Graças à assistência e ao profissionalismo de Cabes, o príncipe herdeiro recebe poucas responsabilidades burocráticas. Com pessoas assim ao seu lado, a vida do príncipe herdeiro corria bem e não exigia muita supervisão. Mas hoje, tudo mudou. De manhã, tomando uma xícara de chá, a irmã perguntou como foi o encontro com a senhorita Ludia e por que Ben estava agindo estranho. Ben estava chateado com algo e suspirou tristemente. Lady Anne exigiu que seu irmão contasse tudo a ela imediatamente. Todos os cortesãos já notaram e estão assustados com tais mudanças no comportamento do príncipe herdeiro. Lady Lyanna disse que o ama e está sempre pronta para ouvi-lo e apoiá-lo. Ben começou sua história dizendo que foi educado e não economizou nos elogios e palavras gentis. Tudo estava indo bem. Ludia parecia feliz e alegre. Lady Lyanna pediu para não demorar e ir direto ao assunto. Ben fez o que sua irmã aconselhou, perguntou à garota sobre seu ideal e respondeu de forma a ser semelhante a esse ideal. Mas de repente, a reação de Ludia foi inesperada. Ela congelou e ficou sem fala de choque e então simplesmente fugiu sem dizer uma palavra. Lady Lyanna quase derramou seu chá. O príncipe herdeiro acrescentou tristemente que sempre ouviu os conselhos de sua irmã e confiou neles, mas desta vez foi um fracasso total. A expressão de Lady Lyanna mudou imediatamente e ela se afastou do irmão com desagrado. O homem se sentiu culpado e começou a se justificar dizendo que apenas parte do conselho dela não funcionou. Lyanna amava muito seu irmão mais novo, então não conseguia ficar brava com ele por muito tempo. Ela também achou muito estranho que a garota fugisse e não dissesse nada. Geralmente, as pessoas pelo menos dizem alguma coisa. Durante a conversa, Lyanna tentou entender o comportamento estranho de Ludia, pois quando se conheceram, ela parecia interessada em Ben. A irmã olhou para o irmão e quis perguntar diretamente, mas pediu que ele fosse honesto com ela. Ela perguntou se ele
ele sabia por que a garota faria isso e, no geral, o que ele fez com ela. O príncipe herdeiro começou a se agitar e parecia evitar responder, o que deixou Liana cautelosa. Então a irmã explodiu e atacou o irmão, gritando sobre o que ele tinha feito. Ben insistiu que não tinha feito nada de errado. Ele disse que simplesmente confessou seus sentimentos para a garota. A irmã exigiu que continuasse, e Ben respondeu que simplesmente abraçou a garota e a beijou na testa. Lady Liana ficou então ainda mais surpresa e confusa. Depois de falar com o irmão, ela vagou pelo palácio por um longo tempo, tentando entender o que estava acontecendo. Um beijo na testa não significa nada de ruim, pois até os sacerdotes o fazem durante o juramento da noite. O irmão não fez nada de errado, mas a garota, devido à idade, ela acabara de fazer 18 anos, pode ter ficado envergonhada. Lady Liana refletiu que Ben sempre foi modesto e muito reservado com as mulheres, mas aqui ele estava agindo em uma velocidade vertiginosa. Mas, ainda assim, Liana achou estranho que uma garota tão autoconfiante como a senhorita Lúdia fugisse sem dizer uma palavra. Certamente deve haver um bom motivo para isso, que Liana ainda não conhece. Aqui, os pensamentos da princesa foram interrompidos pelo marido, que estava de bom humor e com vontade de fazer piadas. Mas ao ver o olhar confuso de sua esposa, ele se apressou para descobrir o que estava acontecendo. De repente, a esposa inesperadamente pediu para beijá-la na testa. O marido ficou em choque. Cabes perguntou surpreso por que um beijo na testa. Então ele fez biquinho e disse que faria qualquer coisa por sua amada esposa e beijou Lady Liana na testa. Então ele pareceu satisfeito, esperando uma recompensa ou, na pior das hipóteses, um elogio. Lady Liana, no entanto, estava perdida em seus pensamentos sobre seu irmão e não tinha pressa em elogiar seu marido. Depois de pensar um pouco sobre o beijo na testa, ela disse que não havia nada de especial nisso. Cabes ficou perplexo. Então Liana decidiu testar outra teoria e pediu ao marido que não se aproximasse mais do que 5 passos dela por um dia. Cabes ficou indignado e perguntou por que de repente ele não podia se aproximar de sua esposa legal. Como seu marido começou a contradizer Lady Liana, ele não se aproximaria dela por 2 dias em vez de 1. O homem quase implorou e uivou por que era ser. A mulher foi implacável e cruel e disse que agora ele não a tocaria por 3 dias. De repente, a senhorita Lúdia foi chamada, dizendo que uma convidada a esperava. Era a Lady Liana. Ela veio falar com a garota. A princesa se desculpou pelo incômodo e pela visita repentina, ao que Lúdia respondeu que não era nada com que se preocupar e que não tinha dormido bem ontem. A princesa se perguntou se a garota tinha dormido mal por causa da situação com Ben. Lúdia não sabia porque a princesa tinha vindo e estava preocupada que Ben tivesse dito algo desnecessário durante o encontro de ontem. A garota se sentiu inquieta e apreensiva, pois não sabia exatamente o que o príncipe herdeiro tinha dito e como ele tinha apresentado. Lady Liana quebrou o silêncio e perguntou se poderia se dirigir à garota simplesmente pelo primeiro nome. Lúdia respondeu que é claro que a princesa poderia chamá-la pelo nome. A princesa agradeceu e decidiu ir direto ao ponto. Ela disse que não gosta de perder tempo e prefere a franqueza e indiretas, e perguntou o que Lúdia achava disso. A garota respondeu que pensava o mesmo, ao que a princesa se virou para ela e disse que então perguntaria diretamente. Ela perguntou o que aconteceu entre ela e Ben ontem. A princesa acrescentou que sabe que ela e seu irmão se encontraram e que está ciente de muitos eventos, já que tem um grande círculo de amigos. Liana continuou que, após o encontro de ontem, seu irmão estava se comportando de forma estranha, andando triste o dia todo e não respondendo a perguntas. Lady Liana entende que sua visita pode parecer rude, mas explicou que estava simplesmente muito preocupada com seu primo. A princesa pediu para dizer a verdade, se Ben tinha feito algo de errado. A senhorita Lúdia começou a conversa dizendo que nada de ruim tinha acontecido, e ontem imediatamente apareceu diante de seus olhos como ela e o príncipe herdeiro caíram na fonte e ele a beijou na testa. A garota se sentiu muito sem graça. Ela não sabia como contar isso à princesa e cobriu o rosto com as mãos. Então ela mal conseguiu dizer que estava com vergonha. O coração de Lady Liana começou a bater forte. Ela já estava imaginando as cenas mais terríveis do que tinha acontecido. Morrendo de vergonha, Lúdia encontrou forças para continuar, dizendo que Ben de fato tinha feito algo, mas nada de terrível tinha acontecido. A garota simplesmente perdeu a compostura naquele momento e fugiu. Mas então ela se sentiu envergonhada por sua grosseria e quis se desculpar. Mas este era o próprio príncipe herdeiro e ela estava com vergonha e sem jeito de aparecer diante dele. Parece que Lady Liana começou a entender o que tinha acontecido. Ela finalmente suspirou e um pensamento interessante lhe ocorreu. Ela se virou para Lúdia com um sorriso e ficou feliz que a princesa não tivesse brava com ela. Liana
Eliana continuou perguntando se a garota já havia sonhado em se tornar uma imperatriz. Há apenas uma hora, a senhorita Lúdia estava em seu quarto. Ela havia se levantado tarde e estava seguindo sua rotina matinal habitual. Sua testa ardia como se estivesse pegando fogo, e ela estava tão confusa que esqueceu de avisar o príncipe herdeiro sobre Elion ontem. Ela gostava de Ben e de suas atenções, mas a garota era atormentada por dúvidas se o príncipe herdeiro realmente queria um relacionamento com ela. Ela sempre considerou Elion uma tola por estar perdidamente apaixonada pelo príncipe, correndo atrás dele e se comportando de forma estúpida. E agora, ela tem uma relação ambígua com o príncipe herdeiro e não sabe o que pensar. Mas, em certo ponto, sentiu alegria e alívio por ter mudado o curso dos eventos e por provavelmente não ser executada por causa de Elion. Esse era o seu principal interesse em se comunicar com Ben. Ele é, claro, um homem bonito, mas a garota nunca pensou que ele olharia para ela. Ela jamais poderia ter sonhado que começaria a namorar o príncipe herdeiro e que ele se tornasse seu amante. Toda garota provavelmente sonha com um homem assim, mas esses pensamentos simultaneamente a confundiam e a deixavam atordoada. Lúdia só queria evitar a execução, ir para uma vila tranquila, encontrar paz e gastar dinheiro sem limites. E agora a pergunta da princesa sobre se ela gostaria de se tornar imperatriz a deixou sem chão. A garota se perguntou se Lady Lyanna realmente queria que ela respondesse a uma pergunta tão capciosa, que equivalia a um suicídio. Portanto, a heroína decide se proteger e responder de forma neutra, dizendo que a pergunta da princesa é muito perigosa. E Lúdia, sinceramente, não entende por que a princesa veio à sua casa para fazer tais perguntas. Lady Lyanna ficou surpresa e perguntou se Lúdia se lembrava de Lord Demior, aquele que lhe serviu vinho com drogas no baile no dia de seu noivado. O príncipe herdeiro tem aversão a qualquer coisa relacionada a drogas, pois tem um passado doloroso ligado a isso. Por causa disso, há 3 anos ele tomou medidas severas para reprimir crimes relacionados a drogas. E todos pensavam que tudo já estava acabado, pois o recente incidente no baile chocou a todos. E Ben agora está investigando esse crime com total dedicação, e às vezes isso ultrapassa os limites razoáveis. Lúdia apressou-se em perguntar novamente se era por causa dela que Ben estava se comportando dessa maneira. A princesa respondeu que a garota não estava enganada. Foi por causa dela que o príncipe herdeiro perdeu o juízo. A heroína hesitou. Ela se sentiu constrangida com tais palavras e simplesmente permaneceu em silêncio. Lady Lyanna continuou a história da família dizendo que a família real tem inúmeros ramos da casa governante. Cada família tenta fortalecer seu poder para tomar o trono imperial. Da mesma forma, a família deles reivindica o trono imperial e outras 2 casas ducais. O próprio imperador quer ver Ben como seu herdeiro, pois ele não tem parentes influentes comparado a outros. Mas para que isso aconteça, uma condição importante é necessária. O príncipe herdeiro precisa de uma esposa. Ele não precisa de poder e conexões, mas de alguém que seja leal, que o apoie e lhe dê amor, como a Lúdia. E se a Lúdia aceitar apoiar o irmão dela, a princesa também apoiará a garota para se tornar imperatriz. Vários dias se passaram após essa conversa. Todos esses dias, a Lúdia passou em meio a confusão e ansiedade. Sua cabeça estava girando com vários pensamentos. Aqui ela recebe uma carta com um convite para um fundo de caridade de Harkride von Pervant. A garota ficou brava, amassou a carta e se perguntou por que diabos foi convidada para tais eventos. E quem é esse Harkard, afinal? Eu não consigo nem pronunciar o nome dele, mas ela não podia deixar de ir, pois foi convidada como representante de sua empresa. Outra representante, a Elian, também planejava ir para lá com ela. Lucedia mal conseguia se conter e tentava agir de forma neutra, apesar de ela e a amiga terem brigado recentemente. Mas após esse incidente, Elian ficou ainda mais apegada à garota, fingindo que nada havia acontecido. Elian seguiu a amiga e falou sobre as roupas que usariam, embora o convite fosse especificamente para Lúdia. Elian enfurecia, mas talvez fosse melhor mantê-la por perto. Como dizem, mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Foi o que ela fez e tentou suportar calmamente toda a conversa fiada da amiga. Embora, quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava fazer isso. Lúdia estava mais perturbada com seus pensamentos após a conversa com a princesa e a oferta para ser imperatriz, e decide obter informações com Elion. Então, fiz uma pergunta à minha amiga e ela ouviu atentamente. Lúdia pediu para ela responder o que significa para Elion ser uma imperatriz. A garota pensou por um momento e respondeu que era a posição mais alta, quando você estava acima de todos. É com isso
isso que toda garota sonha, casar-se com o imperador e governar com ele. É quando você não curva a cabeça pra ninguém, mas, pelo contrário, todos se curvam diante de você. Ludia ouviu atentamente a sua amiga. Aqui, Elian, com curiosidade indisfarçável, perguntou por que a garota estava perguntando isso. Ludia respondeu que estava apenas perguntando por perguntar, mas Eliano era tão estúpida e ingênua quanto queria parecer. Ela percebeu imediatamente que sua amiga não estava perguntando isso sem motivo. Mas Ludia, não querendo continuar nesse assunto, foi ao palácio e chamou a amiga. Antes de entrar no salão cheio de estranhos da alta sociedade, Ludia perguntou quem era Harkrai. Elian respondeu que ele era bem conhecido na alta sociedade e ficou surpresa que Ludia não soubesse nada sobre ele. E ela riu, dizendo que Ludia era totalmente ignorante sobre essas coisas, mas que tinha uma melhor amiga para ajudar. Harkrai, o filho mais velho da família do Marquês de Tervand, escolhido como ajudante de ordens pelo próprio príncipe. Ludia perguntou surpresa se o príncipe herdeiro havia nomeado seu rival como seu ajudante principal. Elian respondeu que isso não é tudo e que há muitos boatos circulando por aí. Ludia ficou intrigada e pediu para ela continuar. Eliana sabia de todas as fofocas. A garota continua dizendo que há muitos boatos sobre a relação próxima deles e sobre quem está enganando quem. Dizem que esse homem fornece informações falsas ao Ben, e o Ben, por sua vez, o mantém por perto e o usa para controlar o pátio. Ludia ficou chocada com essas fofocas e se perguntou por que o Marquês a convidou para esse evento afinal. Como ele não tinha ligações com a guilda comercial deles, tudo parecia suspeito. As garotas caminhavam pelo salão quando ouviram vozes animadas e correram para descobrir o que estava acontecendo. As outras garotas gritavam de alegria. As heroínas não entendiam o que as impressionava tanto a ponto de não conseguirem conter as emoções. Ao ver a lista, Ludia presumiu que pudesse ser de um catálogo de leilão. Elian correu para ver que tipo de lote causara tal reação nas garotas. Minha amiga não aguentou e correu para ler e descobrir por si mesma. E ela ficou chocada. Em toda a história dos leilões, isso nunca tinha acontecido. E ela mesma também entrou em um êxtase louco como as outras garotas. Ludia pensou que era a única pessoa normal que restava no salão. Ela tentou perguntar à amiga, mas ela não ouvia mais nada. Então Ludia se apressou para ver que tipo de lote era aquele que enlouquecia as garotas. Entre os muitos lotes, havia um muito intrigante e picante, um retrato de um príncipe herdeiro nu. Ludia ficou chocada. Ela nunca esperou ler algo assim. Ela não conseguia imaginar quem poderia inventar algo assim. Sua própria pressão subiu e seu nariz começou a sangrar. Mas deve-se admitir que este é um excelente truque publicitário. Muitos estariam dispostos a abrir mão de metade de sua riqueza por isso. 2 dias atrás, Lady Liana foi ao palácio do príncipe herdeiro para falar com seu irmão. Ela tinha uma proposta interessante para ele. Quando ele descobriu que tipo de proposta sua irmã lhe fizera, ficou indignada ao extremo. A princesa sentou-se calmamente e explicou que não seria exibido para o mundo todo ver, e que o retrato seria apenas de meio corpo. Lady Liana sabia como conseguir o que queria e como persuadir qualquer um. Assim, depois de algum tempo, o príncipe herdeiro já estava sentado em uma cadeira, pronto para posar, embora com uma cara nada satisfeita. Sua irmã perguntou se ele não queria se casar com a senhorita Ludia. O príncipe herdeiro corou de vergonha e perguntou do que ela estava falando. Liana respondeu que, claro, era cedo para falar do casamento em si, mas restava pouco tempo. Ben pensou ansioso porque sua irmã tinha razão, pois a saúde do imperador piora a cada dia e a troca de trono é inevitável, e Ben precisa urgentemente de uma esposa. Ao contrário de outros príncipes de sua idade que já são casados, ele nem tem noiva e os parentes de Ben, infelizmente, não poderão dar um apoio significativo. A princesa explicou que a família Ludi, embora de pequena nobreza, tinha influência graças à empresa. O império também passa por dificuldades enormes devido aos custos de manutenção do exército, e o casamento com Ludia poderia ajudar nisso se for possível fechar um acordo não só com os cavaleiros, mas com todo o exército. Assim, os gastos militares seriam reduzidos drasticamente e Ludia ganharia uma influência colossal na esfera militar. Se o poder militar se concentrar em torno de Ludia, isso levará ao fortalecimento do poder imperial de Ben. O príncipe herdeiro respondeu que entendia tudo isso, mas não sabia se a própria garota queria essa situação. A princesa respondeu que a garota ainda não queria isso. Afinal, em uma conversa recente, ela disse que apreciava tal oferta, mas esse papel parecia
fosse além de suas capacidades. E Lyanna pensou que talvez estivesse apressando demais as coisas e que era cedo para falar do trono. Mas a princesa não é de desistir fácil, então ela oferece ao irmão uma opção drástica e pede para ele seduzir a garota. Ben perguntou surpreso se ela achava mesmo que ajudaria, ao que Lyanna respondeu que sim. Foi assim que ela se casou com Cabeça, seduzindo. E Lyanna tem certeza de que, se Ben tentar, nenhuma mulher será capaz de resistir a ele. Bem, exceto ela, é claro. Além disso, todo mundo gosta de um pouco de tempero e intriga em um relacionamento. Ben pediu à irmã que explicasse o que ela queria dizer. Lyanna sorriu e disse que Lúdia também era mulher e, como qualquer mulher, gostava de homens bonitos. Portanto, se o príncipe herdeiro ficar nu, o processo de sedução será iniciado. E a princesa estava absolutamente certa. Lúdia parou e pensou que queria esse retrato do príncipe, mas a competição seria difícil. Então Elian corre até ela e oferece uma ideia interessante para não pagarem demais cada uma separadamente. Ela sugere se unirem e comprarem o retrato juntas, pois será mais barato para cada uma e teremos uma chance melhor de passar à frente das outras. Lúdia pensou sobre essa ideia. Minha amiga não ficou para trás e me apressou a tomar uma decisão, dizendo o que mais eu poderia pensar. Ele era um príncipe emo. Lúdia, é claro, queria muito esse retrato, mas hesitou. Comprar um retrato de um príncipe significa expressar sua devoção e paixão por ele. Mas a questão é, quanto custará um lote desses? Todo esse tempo, a amiga não ficou para trás e pulou em volta da garota, tentando persuadi-la e imaginando no que mais ela estava pensando. De repente, uma pessoa importante entrou no salão e todos ficaram em silêncio. A mulher dirigiu-se pessoalmente a Lúdia. Lúdia não reconheceu imediatamente a nobre, mas, de repente, a própria memória veio à tona. Era a Verfônia Roderput, a filha mais velha da nobre família Roderput, uma das fundadoras da nobreza. Ela também é a principal vidente em todas as histórias. A família Roderput tentou se unir à família real e criar uma aliança poderosa. Havia apenas uma maneira de fazer isso: conquistar o príncipe herdeiro ainda solteiro e usar a bela Verfônia para esse propósito. A garota realmente se apaixonou pelo belo príncipe, mas o problema era outro. Não importa o quanto ela tentasse seduzi-lo, o príncipe herdeiro não demonstrava interesse nela. Ela o convidou para bailes e peças teatrais, mas tudo em vão. Apesar de todas as tentativas, o príncipe herdeiro permaneceu frio, e então a desesperada Verfonia tornou-se amarga e mergulhou na escuridão. A paixão enlouqueceu. Ela amava desesperadamente o príncipe herdeiro e, ao mesmo tempo, o odiava. Quando a protagonista apareceu na história original e se aproximou do príncipe, Verfônia não aceitou bem. O ciúme tomou conta da mente dela. A garota achava insuportável observar os amantes. Ela até tentou ferir os dois, mas graças à influência de sua família, a garota não foi executada, mas sim exilada. Em resumo, ela era uma versão mais forte de Elian. Quando Verfônia se aproximou de Lúdia para cumprimentá-la, Lúdia tentou apenas responder educadamente e manter distância. Verfônia começou a elogiar a heroína, falando sobre o sucesso dela na empresa. A garota agradeceu à dama. A socialite sugeriu passar a usar termos informais e expressou o desejo de serem amigas. Antes que Lúdia pudesse responder, Elia entrou na conversa e começou a bater papo agradavelmente com a convidada do leilão. Ela disse que as garotas não se viam há muito tempo e que era inesperado para ela ver a marquesa aqui. Elian perguntou por onde essa mulher andou sumida da alta sociedade. Ela respondeu que estava muito ocupada, ao que Elian retrucou que achava que a marquesa já havia se casado há muito tempo com aquele velho conde que a cortejava. Verfônia sorriu e respondeu que estava satisfeita por a garota se lembrar tão bem de seus pretendentes. Lúdia ouvia as garotas se alfinetarem e tentava se lembrar se elas eram inimigas na história original. A marquesa aconselhou Ellen a finalmente se aquietar e seguir com sua vida. Talvez assim a vida pessoal dela melhorasse. Elian riu e respondeu que, ao contrário da marquesa, a garota estava bem, então não precisava se preocupar com ela. Lúdia pensou com alarme que, se essas garotas começassem a se resolver ali mesmo, a sala inteira voltaria a atenção para elas. A garota notou que as pessoas ao redor já haviam começado a se afastar sem jeito, como se sentissem uma cena desagradável. Ela decidiu que era melhor sair dali o mais rápido possível antes que ela mesma fosse arrastada para esse conflito estranho entre rivais. Naquele momento, Elia notou que alguém havia chamado Lúdia pelo primeiro nome sem permissão e insinuou sua falta de educação. A garota se voltou para a rival com um sorriso e acrescentou que era falta de educação se dirigir a uma pessoa assim sem o consentimento dela. Então Elian perguntou sarcasticamente:
se a família Roderpelt não ensinou bons modos aos seus herdeiros na sociedade. Ao ouvir isso, Ludia gritou mentalmente em desespero, percebendo que sua ex-amiga estava atraindo deliberadamente para a briga de outra pessoa. Verfone olhou para Ellen com deboche e comentou sarcasticamente que ela deveria cuidar de seus modos. Elian sorriu e acrescentou que, com uma criação tão impressionante, ela achava especialmente divertido ouvir tais ensinamentos. Então ela perguntou com um sorriso como Verfônia tinha conseguido entrar no quartel da Guarda Real. Ao ouvir isso, Verfônia de repente explodiu e exclamou indignada, exigindo uma explicação para tais fofocas e boatos. A beldade de cabelos rosa rangeu os dentes e tentou conter sua irritação. Lud observava o que estava acontecendo com alarme. De fora, parecia que as garotas se comportavam de forma quase idêntica, como se houvesse alguma estranha semelhança entre elas. A loira riu e notou que achava que os boatos sobre sua rival eram exagerados, mas agora parecia que tudo se revelou verdade. Ela estava prestes a continuar sua insinuação ácida sobre o incidente anterior quando Ludia chamou seu nome baixinho. Ludia olhou para a amiga com preocupação e pediu que ela se acalmasse. Percebendo que ela tinha se empolgado demais, Elian virou a cabeça para Ludia surpresa, claramente não esperando ser interrompida de repente no meio da discussão. Naquele momento, Ludia virou-se severamente para Verfônia e exigiu que ela se controlasse. Verfônia cobriu o rosto nervosamente com o leque e notou friamente que Ludia parecia excessivamente agitada com aquela cena. Elian corou de raiva e atacou sua rival, exigindo indignada uma explicação para tal tom. Ludia ficou entre elas, preocupada que, se as duas fossem deixadas sozinhas, com certeza começaria uma briga de verdade. A garota forçou um sorriso e decidiu que a única maneira de parar a discussão era simplesmente mudar de assunto. Ela perguntou educadamente a Verfônia o que ela planejava comprar no próximo leilão de caridade. A beldade de cabelos rosa respondeu calmamente que, claro, ela iria comprar um retrato nu de Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Ao ouvir isso, Ludia suspirou mentalmente e pensou que essa era exatamente a resposta que ela esperava. Ela também acrescentou que a competição por esse lote será acirrada e não será fácil consegui-lo. Verfônia admitiu que não está realmente interessada no retrato em si, mas no alvoroço e nos problemas que ele pode causar. Ludia perguntou novamente, confusa sobre a intriga, sem entender de imediato o que exatamente seu oponente quis dizer. Naquele momento, soube-se que o vencedor do leilão receberia não apenas o retrato, mas também um encontro pessoal com Sua Alteza. Verfônia sorriu e afirmou que tais apostas eram naturais para uma pessoa que se tornaria imperatriz. Elian acrescentou que a marquesa não conseguiria ganhar esse lote de qualquer maneira, então era melhor nem tentar competir. Verfônia cerrou os olhos e perguntou com deboche por que seu oponente estava tão confiante em sua vitória. Ludia gritou, percebendo que Elian esteve quieta todo esse tempo apenas porque tinha preparado algum tipo de plano com antecedência. Elian sorriu calmamente e disse com confiança para Ludia não se preocupar, pois tomou essa decisão sozinha. Ludia gritou com raiva e tentou impedir sua amiga, percebendo que seu maior problema era a autoconfiança. Verfônia apenas sorriu e perguntou animada se Elian tinha mesmo decidido desafiá-la abertamente. Elian sorriu confiante em resposta e sugeriu calmamente que vissem qual delas sairia vitoriosa no final. Ludia pensou com alívio que tinha conseguido sair dessa briga tensa literalmente no último momento. Naquele momento, um dos servos se aproximou e cumprimentou a garota educadamente, chamando-a de Senhorita Ludia. A garota perguntou confusa de quem estavam falando ao ouvir que a própria Alteza a procurava com urgência. Vendo a confusão da garota, o homem decidiu descobrir quem pediu para chamá-la. A princesa Liana queria ver a Ludia pessoalmente. A garota foi levada até a carruagem. Lady Liana chamou Ludia com alegria e, com um grande sorriso, convidou-a para se aproximar. Então ela rapidamente arrastou a garota para a carruagem, como se tivesse preparado uma conversa privada antes. Ludia ficou um pouco surpresa com o convite repentino, mas mesmo assim preparou-se educadamente para ouvir. Liana admitiu que a chamou especificamente porque queria discutir algo importante. Ludia respondeu calmamente que, é claro, estava pronta para ouvi-la. Depois disso, a princesa perguntou cautelosamente se Ludia tinha visto o anúncio do próximo evento. Ludia disse que o retrato do príncipe herdeiro sem camisa era um lote bem ousado e achou atrevido demais. Ela também acrescentou que vender uma pintura dessas não seria nada fácil. Em resposta, a princesa explicou alegremente que era por isso que o leilão secreto foi planejado. Apenas o vencedor veria o retrato. Ludia, ainda um pouco sem graça, pensou baixinho que aquilo ainda parecia demais para ela. Liana acrescentou que o leilão só seria amanhã e que hoje deveriam apenas aproveitar a recepção. Ludia perguntou sem jeito se a princesa tinha falado apenas para contar sobre isso. A princesa riu, curtindo sua pequena intriga, enquanto Ludia
ainda tentava entender o que estava acontecendo. A garota admitiu honestamente que sentia que foi convidada não só por isso, mas por outro motivo. Lady Liana toca o queixo pensativo e responde calmamente que tudo é, na verdade, bem simples. A princesa avisa que o próximo leilão pode ser muito mais perigoso do que parece. A garota olha surpresa para sua interlocutora e pergunta com cuidado o que exatamente ela quer dizer. A mulher explica que Lúdia deve ter notado o bônus especial que vem com o retrato do príncipe herdeiro. Lady Liana acrescenta que a maioria das pessoas não vai lutar pela pintura, mas sim por esse bônus. A princesa diz baixinho que há algo sério por trás disso. Lúdia fica pasma ao ouvir que muitos itens envenenados foram achados nos aposentos do príncipe herdeiro. A princesa esclarece sombriamente que todos os envolvidos nesse assunto já estão mortos. A mulher avisa seriamente que, se essa história for abafada, da próxima vez tudo pode ser bem mais perigoso. Liana explica seriamente a Lúdia que é por isso que Ben decidiu se usar como isca para atrair os criminosos. Lúdia fica chocada e pergunta se todos que querem a vida de Ben virão ao leilão por esse prêmio bônus. A princesa acena calmamente com a cabeça e confirma que tudo estava exatamente como planejado. Agora todos estão sob suspeita, até mesmo representantes da facção nobre, outros herdeiros do trono. Os irmãos e parentes de Ben também serão vigiados mais de perto agora. Lúdia nem entendia como seria possível fazer isso, pois havia tanta gente e eles não pareciam criminosos, e tudo no palácio parecia muito calmo. A garota decidiu perguntar à princesa novamente se ela achava que a ideia de um retrato nua era um pouco demais. A princesa explicou que isso era apenas uma provocação para distrair os criminosos, e isso é uma mera ninhária de tudo o que tiveram que fazer para preservar e manter o poder. Lady Liana também acrescentou que a vergonha e o orgulho duram um momento, mas a morte é a eternidade. Ela calmamente garantiu à garota que ela não tinha absolutamente nada com que se preocupar. Apesar de a princesa ter me garantido para não me preocupar, como eu poderia manter a calma? De repente, a garota parou em um pensamento estranho. Ela se perguntou com horror se a princesa realmente lhe disse tudo isso de propósito para que a garota realmente começasse a se preocupar. Lúdia deixou claro que não seria imperatriz. Ela não estava interessada nisso. Os pensamentos ansiosos da garota foram interrompidos por sua amiga, que se aproximou da varanda onde Lúdia estava e observava todos. Elian pegou a bebida favorita das duas e procurou pela amiga para beberem juntas. Lúdia não estava com vontade de se comunicar com ninguém ou conversar quando a questão da vida e morte do príncipe herdeiro estava em jogo. Mas Elian não sabia de nada e, portanto, estava muito alegre e sugeriu que sua amiga também se divertisse um pouco. Uma amiga entregou a Lúdia uma bebida de laranja, garantindo que não era forte. A vista lá de cima era maravilhosa. As garotas estavam em um palácio luxuoso. As pessoas ao redor estavam se divertindo e estavam felizes. Elian achava as pessoas muito vivas e brincalhonas, como borboletas esvoaçantes. Lúdia não estava para brincadeiras e respondeu com indiferença que aquilo a lembrava mais uma mariposa do que borboletas. A amiga riu alto. Lúdia achou estranho. Ela parecia bêbada, mas minha amiga insistiu que a bebida não era alcoólica, então ela já estava bêbada. Elian continuou a se divertir e rir e disse que aquela era sua bebida favorita. De repente, um pensamento surpreendeu Lúdia e ela congelou por um momento. Elas brigaram com Elian por causa da natureza ciumenta e temperamental da garota. E como poderiam se comunicar tão calmamente agora? Lúdia achou estranho, e a heroína refletiu que ultimamente a comunicação com a amiga tinha se tornado menos desagradável, apesar do relacionamento tenso. Depois que Lúdia começou a defender seus direitos de forma mais agressiva, sua amiga passou a tratá-la melhor e com mais respeito. E enquanto bebia o delicioso suco de laranja, a garota pensou que ainda não valia a pena relaxar. A heroína lembrou como Ellen a tratava anteriormente mais como uma serva do que como uma amiga. Elian notou que sua amiga ficou muito confusa e perguntou se estava tudo bem. A heroína tranquilizou a garota dizendo que estava tudo bem. Ela estava apenas pensando no próximo leilão. De repente, Elian sentiu que a bebida continha álcool e sugeriu trazer outra coisa. Ela disse que preferia trazer um pouco de água e voltar logo, e pediu para Lúdia esperar por ela aqui. Antes, Lúdia sempre trazia as bebidas e servia sua amiga de todas as formas possíveis, mas agora algo mudou drasticamente. O álcool relaxou a garota e ela tentou recobrar os sentidos e não perder a vigilância. Então ela franziu a testa e decidiu que sua amiga queria diminuir sua atenção e pregar alguma peça suja. Mas Lúdia não permitiria que isso
acontecesse. Nesse momento, a garota voltou, trouxe água e a entregou para sua amiga. A heroína decidiu descobrir algo com Elian, já que ela estava a par de todas as fofocas e intrigas e tinha um grande círculo de conhecidos. Lúdia perguntou como sua amiga conhecia a Marquesa Verfona. Elian desviou o olhar. Tava claro que a garota não queria discutir esse assunto e perguntou por que estavam perguntando sobre isso. Lúdia respondeu que era apenas curiosidade. Parecia-lhe que as garotas se conheciam há muito tempo, embora nunca as tivesse visto juntas antes. Então Elian ergueu a cabeça e murmurou irritada que Verfone era sua rival. Lúdia exclamou surpresa e perguntou novamente por que a garota pensava assim. Helena explicou que antes, quando Verfone morava aqui, ela roubava os caras que Elian gostava. Agora, Lúdia entendia que tipo de relacionamento elas tinham e por que o encontro delas era tão tenso e cheio de raiva. Aqui, a garota acrescentou que a Marquesa não roubava apenas caras dela e contou com dor que Verfone tentava conseguir tudo o que a garota gostava, até coisas, joias e amigos. E ela avisou a amiga que a Marquesa era muito arrogante e não se aproximaria de alguém apenas para conhecê-la. Mas ela se aproximou de Lúdia. Isso significa apenas uma coisa. Lúdia agora é seu novo alvo, já que a Marquesa simplesmente quer irritar a Elian. A heroína ouviu a amiga com perplexidade. De repente, ouviu-se a voz da própria Marquesa. Ela se aproximou das garotas e chamou por Lúdia. Elian ficou tão bravo ao ver sua concorrente que não conseguiu conter as emoções em seu rosto enquanto Lúdia cumprimentava a mulher. Ao que a mulher respondeu que Lúdia poderia se dirigir a ela informalmente e que ela estava procurando uma amiga há muito tempo. Elian estava simplesmente fervendo com essa educação fingida de sua rival e avançou sobre ela exigindo saber o que ela queria delas. Verfone respondeu ingenuamente que simplesmente queria conversar e fazer amizade com Lúdia, que era alvo de tantos comentários. Então a Marquesa riu e provocou Elian, dizendo que ela deveria deixar Lúdia em paz e não colocá-la em uma posição embaraçosa. Ao que a garota respondeu imediatamente a aristocrata impudente que era ela quem estava criando a situação embaraçosa. Então ela pegou Lucia pela mão e declarou que ela era sua amiga e que não estava interessada em outras pessoas. Aqui, a Marquesa calmamente pegou a garota pela mão e pediu que ela confirmasse que Elian estava se comportando de forma muito intrusiva. As rivais começaram a puxar Lúdia como uma corda, cada uma para o seu lado, e exigindo a confirmação de quem estava certa. A garota só se irritou pelo fato de as meninas a estarem arrastando para o seu conflito e discussão, querendo usá-la como arma de vingança. A heroína não aguentou mais e, de repente, se soltou das manos delas. Foi necessário tomar medidas drásticas, já que as garotas não paravam. As rivais estavam tão empolgadas com a competição que esqueceram completamente os limites e as fronteiras. Ao sair, Lúdia disse ironicamente que, vendo como as garotas estavam se dando bem, ela se via obrigada a sair para não atrapalhar a conversa delas, e saiu rapidamente. A garota foi lá fora para esfriar a cabeça e se acalmar. Ela também se lembrou de uma conversa recente com a princesa, onde ela convidou para jantar juntas, e se a garota precisasse de ajuda no evento de hoje, poderia ir ao Lago Acidental. Lúdia decidiu fazer exatamente isso. Claro, ela não precisava de ajuda no momento. Ela simplesmente decidiu usar essa oportunidade para escapar de duas pessoas malucas. Não havia ninguém no parque. A garota decidiu se sentar em um banco e descansar um pouco de toda aquela agitação. Afinal, às vezes a ajuda não vem apenas de uma pessoa. Agora, a própria vista do lago era calmante e curativa, que era exatamente o que a garota precisava agora. A heroína aproveitou a paz e sossego. Era tão bom. De repente, alguém jogou um paletó sobre os ombros dela. A garota se virou ansiosamente. Era o próprio príncipe herdeiro. Ele ficou feliz em ver a garota e se desculpou por fazê-la esperar. Então perguntou se a princesa Liana tinha contado a ela sobre sua localização, e Lúdia confirmou. O homem perguntou gentilmente à garota se ele poderia se sentar ao lado dela. Lúdia ficou feliz em ter tal companhia. Ela estava um pouco confusa e não sabia o que dizer ou o que perguntar, já que toda essa história com o retrato era muito estranha. De qualquer forma, a garota sentiu que a princesa queria unir ela e Ben e tornar Lúdia imperatriz. Então ela sorriu e pensou que talvez fosse bom se tornar uma imperatriz e ficar aqui para sempre. Mas de repente, seus pensamentos ficaram nublados pelo fato de que ela poderia realmente se tornar uma governante e então desaparecer subitamente em seu próprio mundo. Se isso acontecer, será um desastre e um constrangimento para a verdadeira heroína do romance. Ben decidiu quebrar o silêncio e, vendo o olhar pensativo da garota, resolveu perguntar no que ela estava pensando. A garota ficou com vergonha de dizer a verdade e respondeu que estava apenas pensando em várias coisinhas da vida. A heroína também admitiu que nunca esperou ver o príncipe herdeiro aqui. Ben suspirou e respondeu que havia um bom motivo para se encontrarem aqui. Lúdia pediu para explicar circunstâncias tão estranhas. O homem se virou para ela com um silêncio constrangedor. A heroína esperou por respostas às suas perguntas com uma empolgação indisfarçável. Ela estava muito preocupada com Ben.
Eles ficaram sentados no jardim a noite toda, aproveitando a companhia um do outro, e no dia seguinte estavam ocupados se preparando para o leilão. Lúdia levantou-se bem tarde e, claro, parecia cansada. Ao vê-la nesse estado, sua amiga exclamou o que havia de errado com a garota, que disse que mal tinha dormido à noite. Elian lembrou que sua amiga tinha saído para caminhar à noite, o que não era nada a cara dela, e perguntou onde exatamente ela esteve. A garota bocejou e respondeu que tinha ido ao Lago Ocidental para tomar um pouco de ar fresco. Elian começou a repreendê-la por ir lá à noite, especialmente vestida daquela forma. Lúdia respondeu que estava farta das conversas de sua amiga. A garota estava pensando em algo completamente diferente para si mesma. Se não fosse pela última conversa com Ben, ela não teria ficado no parque por tanto tempo. E a heroína começou a se lembrar daquela noite. Enquanto estavam à beira do lago, o príncipe herdeiro olhou em seus olhos e perguntou com voz incerta o que ele significava para ela. Ela jamais imaginaria que o rapaz começaria tal conversa tão cedo e sob tais condições. Aqui, os pensamentos da garota foram interrompidos por uma amiga. Ela disse que o leilão começaria logo e estava preocupada que o retrato fosse para ver fonia. Lúdia decidiu pregar uma peça na amiga e disse que lhe parecia que as garotas se deram bem ontem. A simples menção da marquesa, Elian começou a tremer e exigiu que tais coisas não fossem ditas novamente. E então ela abraçou a amiga e disse que as duas se dão bem, mas Verfonia é sua inimiga e rival. Lúdia imediatamente removeu a mão de Elian, pois não queria brincar desses joguinhos de melhores amigas. Elian percebeu e decidiu mudar de assunto, dizendo que estava com um pouco de vergonha de ontem. Ela percebeu que tinha ido longe demais. Ela também entende que provavelmente causou problemas desnecessários à sua amiga. Lúdia riu da situação e disse que estava tudo bem, mas na realidade, esse comportamento não era típico de Elian e, portanto, alarmante. Então a voz do anfitrião anunciou que o leilão começaria em breve e pediu aos participantes que ocupassem seus lugares. O primeiro lote foi levado ao salão enquanto o anfitrião cumprimentava os convidados e falava sobre o evento e seus patrocinadores. Todos estavam animados com o início do leilão e, claro, aguardavam o lote principal, um retrato do príncipe herdeiro nu. Os lances para o primeiro lote começaram. Era uma estátua do primeiro príncipe. Havia muitos interessados e o salão ficou barulhento. E neste lote, o recorde foi estabelecido pelo Duque Molian, pai da atual imperatriz. O príncipe primeiro Volantraine dirigiu-se ao seu rival e disse acreditar que ficaria em primeiro lugar este ano. O homem balançou a cabeça e respondeu que o tempo diria. Ele acrescentou que era cedo demais para comemorar a vitória. O príncipe Volantraine bufou para seu oponente e o chamou de sujeito insolente. O leilão estava a todo vapor. Todos queriam colocar as mãos no lote e superar seus rivais. E, finalmente, o lote principal do evento foi apresentado. Este é um retrato do príncipe herdeiro. E então, uma verdadeira batalha começou. Todos queriam o retrato a qualquer custo. E este lote estava claramente ganhando mais popularidade do que a estátua do primeiro príncipe de Volantraine, que ficou horrorizado. O retrato estava quase sendo arrematado quando uma dama entre os convidados deu um lance maior e nomeou um preço mais alto. O valor era de 3.500. E o anfitrião voltou-se para o público perguntando se alguém estava disposto a oferecer mais. Muitos já haviam desistido. O apresentador já tinha começado a contagem regressiva quando, de repente, uma mão se levantou no salão. Foi a marquesa Forfônia quem ofereceu a soma de 4.000 moedas de platina e superou o lance. O salão arquejou de espanto. Elian estava furiosa de raiva e pronta para estrangular sua oponente. Mas ela não queria ceder a essa mulher impudente, então levantou a mão e ofereceu a soma de 5.000 moedas. Forfonia cobriu o lance dela. Elian respondeu imediatamente aumentando o valor e uma briga começou entre as garotas. Nenhuma das duas queria ceder a sua oponente. Todo o salão assistia à batalha delas com empolgação. As garotas continuaram e chegaram a 6.000 moedas. O público arquejou e todos começaram a comentar entre si que tal quantia nunca fora vista antes. Forfônia aumentou a aposta e, após uma pausa, o apresentador iniciou a contagem regressiva. Elian estava fervendo de ódio. Os organizadores nem esperavam tamanha empolgação e uma luta tão tensa. O anfitrião se preparava para encerrar a contagem quando Lúdia anunciou de repente a fabulosa soma de 10.000 moedas de platina. Um silêncio total caiu sobre o salão. Até o primeiro príncipe ficou horrorizado. Ele mal aceitara o fato de sua estátua perder para o retrato, mas tamanha diferença no total o chocou. Todos olharam para a beleza loira, que ficou sentada em silêncio a noite toda e não atraiu nenhuma atenção para si. Ninguém conseguiu superar esse lance, e o retrato ficou com ela. Lúdia disse que estava pronta para pagar imediatamente. Então ela se levantou e foi em direção à saída, quando uma mulher se aproximou dela por trás. Era a princesa Liana, que decidiu, por curiosidade, descobrir quais eram as impressões da garota
sobre o retrato. O olhar da garota era de extrema insatisfação, e ela disse que aquilo era um golpe e um engano, pois não era uma pintura do príncipe herdeiro nu, mas sim uma pintura feita pelo próprio príncipe herdeiro. Lúdia se aproximou de Lady Lyanna e perguntou o que fariam se outra pessoa comprasse o retrato. A isso, a princesa respondeu que a pintura teria se perdido no caminho de qualquer forma, e eles simplesmente teriam devolvido o dinheiro. Lady Lyanna sorriu, parecendo satisfeita por tudo estar correndo como ela havia planejado. Lúdia era atormentada por pensamentos sobre se a princesa sabia com certeza que isso aconteceria ou se estava apenas esperando por tal resultado. De qualquer forma, ao comprar esse retrato, a garota mostrou o quão fortemente estava disposta em relação ao príncipe herdeiro. Sua mente foi transportada de volta à conversa noturna à beira do lago, quando o príncipe dissera que tinha outro motivo para procurá-la. A garota não entendeu as indiretas e pediu que ele explicasse o que o homem queria dizer. A resposta dele chocou a heroína. Ela nunca esperou ouvir aquilo, então pediu permissão para pintar o retrato pessoal dela. Lúdia não tinha experiência anterior em posar. Hoje foi a primeira vez para tudo. Seu tema de uma pintura, posar sob a lua e também sentir como o olhar de alguém penetra em você, estudando cuidadosamente cada detalhe. A própria garota não conseguia tirar os olhos de Ben. O próprio príncipe herdeiro era como um quadro vivo. Nesse momento, a princesa Lyanna interrompeu os pensamentos da garota e fez uma pergunta muito constrangedora. Ela perguntou se comprar um retrato poderia ser visto como um sinal de que a garota se importava com o Ben. Lúdia ficou envergonhada e em silêncio, então perguntou o que aconteceria quando ela se tornasse a princesa herdeira. A princesa Lyanna perguntou, confusa, o que exatamente a garota quis dizer. A garota explicou que, se ela se tornasse a princesa herdeira, ela também controlaria a princesa Lyanna. A princesa perguntou se a garota a odiava e se era por isso que ela estava fazendo tal pergunta. Lúdia respondeu que era muito provável que fosse por vingança e lembrou à princesa como ela enviou deliberadamente ao lago para que encontrasse o Ben e não pudesse escapar. Lady Lyanna riu e disse brincando que estava feliz por seu plano ter funcionado no final. Lúdia olhou para ela e ficou surpresa que a mulher nem sequer negou. Então Lady Lyanna disse que se a garota quisesse considerá-la uma vilã, ela poderia fazer isso o quanto quisesse. Ela tinha feito coisa mais terrível por seu primo e estava pronta para fazer mais. Mas aceitar o ódio da garota não era nada para ela. Talvez um dia, quando eles se tornarem governantes, eles possam exigir a cabeça dela e ela estará pronta para entregá-la. Bem, por enquanto, é melhor deixar a vingança para depois, já que assuntos mais importantes os aguardam. Lúdia pediu para não dar muita importância às suas palavras e disse que estava satisfeita e que sua vingança terminava ali. De repente, a princesa perguntou à garota se ela deveria ir a algum lugar. Lúdia não entendeu do que ela estava falando, mas um segundo depois, lembrou que o vencedor do leilão teria um encontro pessoal com o príncipe herdeiro e entendeu o que Lyanna quis dizer. Lady Lyanna riu, percebendo que a garota entendeu o que estava sendo dito e disse que tudo foi justo e correto. A recompensa dela já estava à sua espera. Lúdia caminhou lentamente pelo jardim para encontrar o Ben, sentindo-se nervosa e insegura sobre a conversa. A garota se lembra da noite de ontem no lago, onde se viu tão perto dele pela primeira vez. Ela repassa em sua mente a maneira como o príncipe herdeiro olhou para ela com um sorriso suave que a deixou inquieta. A heroína se lembra de como ele a desenhou em silêncio e ela ficou imóvel, sentindo um calor estranho por dentro. Ben estava observando atentamente os traços dela naquele momento, tentando transmitir cada detalhe com uma concentração especial. Ele se lembra da imagem dela e percebe que não consegue tirá-la de seus pensamentos. Lúdia, um pouco envergonhada, sorriu involuntariamente, lembrando-se do olhar dele cheio de um interesse silencioso. O príncipe herdeiro se pergunta tensamente se ela percebe seus sentimentos ou se ainda está no escuro. Ele se pega pensando que toda vez que ela sorri para ele, seu coração começa a bater mais rápido. Ben sabe que há pessoas demais ao seu redor com segundas intenções que podem se voltar contra ele. Ele reflete sombriamente sobre o que o cerca, percebendo que muitos escondem suas verdadeiras intenções e podem traí-lo. Ele se lembra de Lúdia e nota que ela difere dos outros em sua sinceridade, cordialidade e honestidade. Quando uma garota aparece na frente dele, ele congela involuntariamente, sentindo uma atração especial por ela. O príncipe herdeiro recorda o momento em que ouviu o nome dela pela primeira vez e o sentimento estranho que surgiu. Então ele ficou curioso sobre que tipo de pessoa ela era e por que ela atraía tanto a sua atenção. Com o tempo, a heroína ocupou seus pensamentos cada vez mais e ele se viu incapaz de parar de pensar nela. Ele se lembra do encontro deles em um baile de máscaras, onde ela parecia misteriosa e indefesa sob a máscara. A garota então, estando bêbada, sussurrou para ele estar pronto naquela noite e o quanto isso o intrigou. O rapaz ainda não consegue entender o significado das palavras dela e sente que está perdendo sua habitual racionalidade fria por causa dela. Lembrando de outro momento, ele vê
vê como caíram juntos na fonte e então, pela primeira vez, um sentimento estranho surgiu entre eles. Bem calmamente diz a Lúdia que terminou o retrato, lembrando-se daquela noite à beira do lago e sentindo uma excitação silenciosa. A garota timidamente admite que foi sua primeira vez posando e se sentiu sem jeito, embora por dentro se sentisse aquecida ao lado dele. O príncipe herdeiro, olhando para ela, se pega pensando que a deseja e anseia por estar mais perto, não escondendo mais seus sentimentos, nem de si mesmo. Ele se dirige a Lúdia ternamente pelo nome, e ela responde com um leve embaraço, sentindo a excitação crescer entre eles. Ben diz seriamente que, de agora em diante, quer ficar ao lado dela, mostrando sua determinação e sinceridade. O rapaz acrescenta que está plenamente consciente das consequências de sua escolha, embora por dentro ainda esteja preocupado. Lúdia olha para ele com surpresa quando ele admite que se permitiu ceder a esses sentimentos fortes. O príncipe herdeiro diz abertamente que, desde o momento em que se conheceram, não conseguiu tirar os olhos dela e é constantemente atraído por ela. Ele se pergunta o que ela realmente significa para ele, sentindo esses sentimentos se aprofundarem. Ben admite com um leve sorriso que já encontrou a resposta e agora quer ouvir o mesmo dela, esperando por reciprocidade. Ben pergunta a Lúdia seriamente o que ele significa para ela e ela congela em confusão com suas palavras. A garota fica sem saber o que fazer e calmamente ensaia uma resposta, sem saber o que dizer, sentindo-se envergonhada e internamente confusa. Ele gentilmente a tranquiliza, dizendo que tá tudo bem, tentando aliviar a tensão entre eles. O príncipe herdeiro acrescenta que o encontro deles não terminará ali, deixando claro que pretende continuar a conversa. O rapaz admite que, para ele, ela se tornou algo constante e infinitamente importante. Lúdia, caminhando pela clareira, pondera pensativa se gosta de Ben, mas ainda não encontra uma resposta. A heroína admite honestamente para si mesma que ainda não tem certeza absoluta de seus sentimentos por ele. A garota lembra que este mundo parece seguir uma história pré-determinada e ela nunca tinha pensado nisso antes. Ela para e percebe que, apesar de suas dúvidas, há algo de que ela não pode mais duvidar. Lúdia olha para Ben e percebe que foi ele quem fez seu coração palpitar tão forte pela primeira vez. Lúdia calmamente lembra Ben que investiu uma quantia considerável de dinheiro nesta pintura e olha para ele com um leve reproche. A garota pergunta se ele entende o que isso significa e há uma tensão oculta em sua voz. O príncipe herdeiro responde com confiança que entende tudo perfeitamente bem, olhando para ela com um sorriso suave. Ele acrescenta que sabe como tal compra pode acabar sendo um prejuízo para ela e diz isso quase zombando. Lúdia sorri levemente e transforma tudo em piada, chamando o acordo de claramente não lucrativo para si mesma. Então a garota gentilmente segura o rosto do príncipe e uma excitação notável surge entre eles. O rapaz garante que, não importa o que aconteça, ele sempre protegerá a garota. Ele se inclina levemente em direção a ela e, baixando a voz, continua a falar, aumentando a proximidade entre eles. E, de repente, ele oferece que ela o leve como prêmio de hoje como compensação. Depois, eles caminham juntos pela estrada e Lúdia cuidadosamente levanta o tópico de seus possíveis problemas com gastos militares. Então pergunta a Lúdia cautelosamente quem lhe contou sobre seus problemas e a surpresa em sua voz. A garota responde calmamente que foi Lady Lyanna e percebe como ele reage cansado à menção de sua irmã. Ele descarta o assunto dizendo que não se deve dar muita importância às palavras da princesa. Lúdia objeta gentilmente e afirma com confiança que os gastos militares estão dentro de sua competência. A heroína começa a explicar ao príncipe que sua guilda pode concluir um contrato lucrativo para o fornecimento de recursos para o exército. Ela acrescenta que isso permitirá reduzir as despesas atuais em quase metade, monitorando de perto a reação dele. Ele pensa sobre isso e pergunta se isso não será um fardo excessivo para a guilda dela. A garota responde calmamente que é improvável que isso seja um problema, mantendo-se confiante em suas palavras. O príncipe herdeiro explica que tal contrato garantirá os benefícios e a estabilidade a longo prazo da guilda, mas ele não quer sobrecarregar a garota com problemas de estado, ao que a garota sorriu para ele e disse que não aceita contratos desfavoráveis. Lúdia explica que, ao expandir o contrato, eles terão que negociar com o Marquês Berhard, e ela diz isso com uma leve tensão. A garota acrescenta cuidadosamente que, se o relacionamento dele se tornar conhecido, isso poderá criar pressão durante as negociações. Ela sugere manter tudo um segredo por enquanto, esperando que ele entenda a posição dela. Então ele olha para ela pensativo, claramente considerando suas palavras e escondendo suas emoções.